Fala, turma, boa noite. Estamos começando mais um episódio do Nexus Podcast. Lembrando que você pode estar nos acompanhando através do YouTube, do Spotify, Instagram, em todas as redes. Você pode nos encontrar através do Nexus Podcast. Hoje, trouxemos uma das profissionais mais procuradas do município. Se você quiser ser atendida no Natal, já manda mensagem de agora. Ela que é referência no empreendedorismo feminino daqui de Canindé. Esposa do nosso amigo Aldo Martins, um grande fã de Harry Potter e do universo Marvel. Tem a arte e a criatividade como suas principais aliadas. Estamos aqui com a nail designer Flávia Araújo. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, está sendo um prazer participar. E aí, feliz com esse momento? Muito feliz. Tem um trechozinho que a gente já deveria ter falado nos outros episódios, que eu queria até aproveitar esse momento para comentar, que é o porquê da escolha dos nossos convidados, que também já remete ao porquê de você. A gente meio que dividiu o programa em alguns blocos, e nesse primeiro bloco a gente imagina trazer pessoas que a gente acredita que atingiram um determinado sucesso na nossa região e que vieram de baixo, não tiveram uma estrutura, um berço muito bem estruturado, conseguiu crescer vindo de um local que tinha muito pouco a oferecer. E por isso a gente acredita que você seja um desses nomes. Então, em nome de todos, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. E por falar nisso, como a gente sabe que tem muita gente que ainda não te conhece, a gente queria começar de lá de trás mesmo. Por exemplo, de onde você veio? Como foi sua infância? Então, eu sou daqui de Canindé, mas quando eu tinha 7 anos, fui morar no interior de Alagoas, de uma cidadezinha chamada Carneiros. Já é uma cidade pequena do interior e eu fui morar no interior do interior. Fazenda mesmo? Isso, no sítio, muito, muito distante da cidade. E eu cresci lá, foi muito bom, porém tive muitas dificuldades. Questão de acessibilidade, sempre sofri muito para estudar, porque não tinha escola próxima de onde eu morava. Então meu pai tinha que me levar no ponto do carro. Todos os dias eu tinha que acordar às 5 horas da manhã. Ia na chuva muitas vezes, e para poder pegar o carro e ir para a escola. Naquela época, nem era ônibus, era tipo pau de arara, D20, sofri bastante. Que ano mais ou menos? Rapaz, acho que 2007, 2008, eu tinha uns 7 anos. Então eu estudei, terminei o ensino médio com 15. Depois foi que teve ônibus e tudo mais, mas antes era em D20, em pau de arara. E aí tinha que acordar às 5 horas da manhã todos os dias, meu pai me levava, no sol, na chuva. E aí passei por tudo isso para conseguir estudar. E lá, nesse pequeno local de onde você veio, a gente sabe que quando vem de berços pequenos assim, infraestrutura pouca, talvez a gente não tenha tanta referência, mas você consegue lembrar mais ou menos o que você queria ser quando criança? Com certeza. Toda criança diz, quero ser médica, quero ser astronauta. E eu não. Eu dizia, eu quero ter um salão de beleza com a minha casa em cima. Então, desde pequena já teve esse apego ao mundo da estética? Sim, sempre. E aí, depois de um tempo, né, eu fui crescendo, eu fui entendendo que eu precisava estudar, assim, não só na área da estética, mas precisava fazer uma faculdade. E aí eu botei na cabeça, eu quero fazer administração. Já... Era criança, eu tinha uns 10 anos, e eu já tinha essa mentalidade. Assim, de onde veio essas escolhas? Por exemplo, você lá pequenininha já queria ter o salão de beleza. Você se inspirava em alguém que você conhecia? Eu acho que na minha mãe. Sempre vi minha mãe trabalhando, então eu sempre quis trabalhar. E sempre tive isso na cabeça de ter minha independência. Qual o nome da sua mãe? É Verônica. Todo mundo chama de Conceição. Abraço, Conceição. De Verônica para Conceição. Pois é. E você sai de Canindé, volta lá pro pequeno interior de Alagoas, tem essa dificuldade no estudo. Qual foi o momento em que acontece o retorno para Canindé? E você lembra o porquê de ter retornado? Foi decisão sua? Seus pais que empurraram? Não, foi decisão minha, porque eu já estava fazendo faculdade, voltando à parte do estudo. Quando eu terminei o ensino médio, eu precisava fazer uma faculdade, eu queria fazer uma faculdade. E era ainda mais difícil, porque não tinha nem na cidade próxima. E aí eu estudei pro Enem, consegui passar. Tinha na minha cabeça 2 opções, direito e administração. Não consegui passar para direito, mas consegui para administração.
Então, eu tive que escolher fazer 100% online, porque meus pais não tinham condições de me bancar em outra cidade ou de pagar passagem para eu ir. E aí, estava no último ano da faculdade, no terceiro, estava estudando já o 4º ano da faculdade, no ano da pandemia, e eu precisava de um emprego. Eu estava muito mal, porque eu estava estagnada no tempo. Eu precisava de um emprego, eu precisava de um estágio, eu precisava de alguma coisa. E aí foi quando surgiu a oportunidade de trabalhar em Piranhas. Você, na época, já morava Ainda morava em Carneiros. e surgiu essa oportunidade de trabalhar em Piranhas. Isso. Você volta. Você lembra mais ou menos a distância de Carneiros para Piranhas? Então, aí eu vim morar em Canindé. E quando você vem para Canindé, trabalhando em Piranhas, todo dia locomoção, transporte próprio, Era. Porque ou o trabalho oferecia? meu marido já trabalhava, na época meu noivo trabalhava já em Piranhas e morava aqui em Canindé com a irmã dele. E aí ele disse, né, que surgiu essa oportunidade na área administrativa de um supermercado. Aí eu vim morar em Canindé, fiquei morando com a minha tia e todos os dias nós íamos e víamos de Piranhas, 4 vezes. No horário do almoço a gente vinha também. Então você já começou nessa questão do trabalho e já entrou um pouco no ramo administrativo da coisa. Isso, minha ideia era essa. Era essa, Na mas chegando realidade lá... é outra. E aí, conta um pouco de como foi essa sua... Foi o seu primeiro emprego de fato Meu na vida? primeiro emprego. E aí, como foi? Então, ele veio na hora certa. Eu realmente precisava muito desse emprego. Eu achei que ia ser de uma coisa, foi outra, mas eu sou muito grata a Deus, porque se não fosse ele, eu não estaria onde estou hoje. E Mas lá você fazia... Era no supermercado, não é era isso? no supermercado. Você fazia exatamente o que lá? Eu ficava na área do sistema. Então, eu resolvia burocracias com o contador, eu lançava nota no sistema. Era para fazer isso. Mas eu fazia isso. E recebia mercadoria, conferia estoque, ia pro caixa, limpava, fazia tudo. De tudo. De tudo. E ainda era muito cobrada. Nada nunca estava bom. E o que você tirou de experiência, assim, nesse primeiro seu contato com o emprego? Porque você, pelo que você comentou aqui, você teve esse primeiro contato com o emprego pela necessidade, então disse sim. Chegando lá, pelo que você está comentando, você passou por muita coisa. Sim. E por ser uma necessidade, eu acho que necessitou se manter até finalizar o curso, passou um pouco mais depois. Não, assim que eu finalizei o curso também já saiu saí. do... Uhum. E o que você consegue tirar da lição desse primeiro contato com o emprego? Daquela experiência que você teve? Que eu nunca mais queria trabalhar para ninguém. E de como eu não queria ser. Porque lá tinham pessoas que o caráter delas, a personalidade, eu não gostava disso. Não de acordo com o que você Exatamente. acreditava. Isso, então eu pensei, se um dia eu realmente for dona do meu próprio negócio e eu tiver um funcionário, eu jamais vou tratar o meu funcionário dessa forma. É legal que, assim, meus primeiros contatos com o emprego foi através de estágio. Eu também sou muito grato pela experiência e oportunidade que eu tive. Não posso ser injusto aqui, só que foi essa mesma visão que eu tive. Não foi o lance do caráter, não foi isso. Lá eu até achava massa e também me inspirava muito no caráter dos meus antigos chefes, só que eu via coisas que na maneira como trabalhava, entendeu? Que eu achava que não era mais pertinente ao momento que a gente vivia, da atualidade. Uhum. E aí eu via também certas coisas serem feitas com os estagiários, que éramos nós, que eu pensava dessa mesma forma. Não vou querer repetir o que estão fazendo aqui. Querer fazer diferente. Querer né? fazer diferente. E quando você se formou ali, você sentiu diferença logo de cara na formação? Você foi para outro emprego? Isso lhe ajudou de alguma forma? Então, na verdade, no último ano de curso, eu não tive tanto tempo de me dedicar tanto. Então, no começo do curso eu era mais focada, eu tinha mais essa ideia de trabalhar realmente na área administrativa. Depois que eu entrei nesse emprego, eu trabalhava muito. Era de 7 da manhã às 7 da noite, de domingo a domingo. Tinha uma folga por semana, mas era incerto. Às vezes a gente estava já se arrumando para ir para o trabalho e ela ligava, olha, sua folga é hoje. Então, eu trabalhava demais e não tinha energia realmente para estudar. Então, eu terminei ali o curso bem empurrada. E eu tive a ideia de começar a trabalhar em unhas. Eu já não queria mais a área administrativa. Eu fiquei traumatizada. Eu disse, meu Deus, é isso? Não é igual à teoria, não quero. E aí foi acontecendo. Agora, como surgiu essa sua ideia de trabalhar com unhas? Inclusive, por exemplo, quando eu lhe apresentei aqui,
eu lhe apresentei como nail designer. Isso, Mas para turma que não é tão familiarizado com o inglês, me corrija se eu estiver errado, é designer de unhas, não é isso? exatamente. Já já a gente vai entrar um pouquinho mais nessa área, mas antes disso, como surgiu esse interesse por lidar com a unha? Porque no ramo da estética são N atribuições que podem ser feitas, né? Isso, mas foi por puro desespero. Desespero, era o que você via como... A minha única saída. Não, assim, eu sempre gostei muito da área da estética. Sempre fui vaidosa, sempre fiz a minha própria unha. Aí quando eu morava no sítio, eu sempre quis ter o meu dinheiro, então eu dava meu jeito. Então eu comecei a fazer sobrancelha lá mesmo, aprendi no YouTube. Comecei a fazer sobrancelha e maquiagem. Aí eu fazia das pessoas que moravam lá na região. E eu já tinha um gosto para essa área da estética. Quando eu estava desesperada para sair desse emprego, eu vi a unha de uma colega de trabalho. E aí eu vou fazer unha em gel. Foi de repente. Pedi para ver a unha dela e botei na cabeça. Vou sair daqui, vou começar a fazer sobrancelhas e unha em gel. Então, no caso, você viu a unha dela bem feita e quis fazer também. Ou você viu a unha dela que não estava em condição tão boa e queria... Na verdade, eu vi uma oportunidade. Eu nem analisei, assim, a qualidade Só viu da e unha. pensou. É. Mas teve algum momento que você pensou assim, poxa, a unha é algo que está sempre crescendo e necessitando constantemente de manutenção, enquanto maquiagem, às vezes, é só um evento. Não, nessa época eu não tinha noção disso. Só pensou e foi. Eu só precisava de alguma coisa, de alguma saída. Bateu na... E eu fui encher, né? E você... Assim você começou. Isso. Você acredita que nesse começo, a sua graduação, que já tinha acontecido, Isso. ou não, isso foi ali no final da graduação, que você ainda estava trabalhando, Isso. mas quando você começou, você acredita que a graduação foi algo necessário para você começar? Com certeza. Desde o início da graduação, eu já mudei totalmente meu pensamento. É sempre... Essa é uma pergunta que talvez fosse ter uma resposta diferente se você viesse de outro curso. Só que você fez administração. Então, a administração já pega ali na veia. Agora, é engraçado também porque eu vejo que eu conheço algumas pessoas que cursaram administração e alguns deles, antes de finalizar o curso, abriram mão do curso. E foram já ser empresários, abrir seu próprio negócio e falou, não, o que eu tinha que aprender da graduação, eu já aprendi e eu acho que eu não preciso do diploma, não. Vou me tocar aqui. Só que já teve a bagagem adquirida do conhecimento, não é isso? No seu caso, você notou que faz total diferença, não é isso? Na verdade, eu não sou muito de abrir mão das coisas. Se Entendi. eu comecei, eu ia terminar. Iria terminar. É. Massa. Agora, o diploma em si, você também, quando Não finalizou faz diferença pra mim. na sua situação. Isso. Massa. E como foi esse começo ali? Você viu a coisa da unha, como você deu início? Você começou a se autodivulgar? Você abriu alguma coisinha? Então, aí eu aprendi no YouTube. Sim. Fazia, era horrorosa. A primeira unha que eu fiz foi a minha própria unha do meu casamento. Olha, A responsabilidade. já Não julgou? ficou muito boa, claro, né? Até porque não tinha feito o curso. E aí, na semana que eu saí, uma menina daqui de Canindé que tem um estúdio de beleza ficou sabendo que eu tinha saído. E ela sabia também que eu já fazia sobrancelhas. Então ela me chamou para trabalhar com ela. Como eu estava com medo, não conhecia ninguém aqui em Canindé, eu vi uma oportunidade. Aí eu disse, não, eu vou conhecer pessoas e vai me sobrar um pouco de tempo. Então esse tempo que me sobrar, eu faço a unha, porque eu não tinha nenhum cliente. E aí fui trabalhar com ela. Eu trabalhava com ela das 8 às 18 e à noite, quando eu chegava, era que eu fazia a unha. Trabalhei 8 meses com ela. E no início, realmente, eu tinha 3, 4 clientes por mês, sendo que uma delas era minha prima e a outra minha tia. Mas isso fora ou lá dentro do Fora. Fora. No estúdio dela eu não fazia unha, só fazia só sobrancelha. sobrancelha. Isso. E fora do estúdio dela eu somente fazia unha. E aí foi mais de boca em boca. Eu fui pro estúdio pensando que eu ia ter conhecimento, conhecer outras pessoas, mas não influenciou tanto. Realmente eu conheci pessoas, mas essas pessoas não foram até mim para fazer unha. Eu fazia a unha de uma pessoa, ela indicava para outra. E esse boca em boca foi me trazendo clientes. E como foi essa experiência de trabalhar em algo que você, por exemplo, lá dentro você só teve a experiência de fato com a sobrancelha, ou ela lhe deu a oportunidade de você também trabalhar com a unha lá dentro? Não, somente sobrancelha. Somente sobrancelha. Isso.
Inclusive, isso lhe tendenciou para os seus primeiros passos, porque a gente dando uma olhada na sua rede social, quando a gente rola o feed lá embaixo, vê que também você começou, tinha alguns serviços de sobrancelha. Era. Que era na época do estúdio dela. Mas depois que eu saí, eu fazia também sobrancelha. Até porque é início, né? Então, todos os serviços que eu sabia fazer, eu fazia. Então, eu fazia sobrancelhas, fazia unha e fazia cílios. Depois, fiz um curso de micropigmentação. Eu fiz um de micropigmentação de sobrancelhas e outro de micropigmentação labial. Você passou muito tempo prestando esses serviços ou logo de cara percebeu que só a unha já seria o caminho? Não, passei muito tempo. Tem pouco tempo que eu parei de fazer sobrancelhas. E o cílio, ainda tenho 2 clientes que fazem cílio porque eu não quero deixá-las na mão, que é manutenção. E micropigmentação ainda faço, mas em breve irei parar também. Aí eu vou parar tudo, vou parar cílios e vou parar sobrancelha. Eu vou realmente focar só na unha, porque é o que eu mais gosto de fazer, é o que eu mais me identifico. Então, entra um pouco o lance da identificação. E Isso. quando você começou lá na parte da unha, como você se vendia assim para o povo? Teve algum momento em que você se considerou manicure? Você se colocou com esse termo manicure? Ou sempre se posicionou como designer de unhas? Sempre design de unhas. Tem uma parcela aqui do público que eu acho que não vai entender a diferença. Inclusive eu confesso que eu também, eu visualizando, eu percebo que tem claramente a diferença. Sim. Só que você conseguiria explicar assim a diferença da manicure para designer de unhas e por que Sim, a designer de unhas é tão visada, tão mais valorizada? Manicure faz só unha tradicional. Só Cutilagem e esmaltação. Nail design alonga a unha. o público masculino aqui tá todo. Oh! E nesse alongar a unha também tem a parte toda a questão estética, não é só somente o crescer o volume da unha. Isso, tem a decoração, tem as vantagens que a manicure normal, fazendo a unha normal, não tem. Você faz a sua unha normal, com 3 dias o esmalte tá saindo, a unha tá quebrando. No alongamento de unha, não. São 30 dias ou mais. O ideal é que sejam 30 dias. Com a unha intacta, a esmaltação perfeita. Pode escolher a decoração que quiser. Coisa que na manicure não consegue. Tem decorações que não tem como fazer na Não é unha como. tradicional. Fora o seu equipamento, que eu vi que você trouxe ali É o motor. como se chama? Motor. Motor mesmo. É. Parece um negócio de tatuagem, né? Um negócio. Bicha. Eu vou voltar um pouco já para essa questão dos detalhes da unha, propriamente dita. Certo. Mas antes eu queria saber quais foram suas principais dificuldades ali no começo da sua carreira. Qual foi o momento em que você também saiu desse estúdio e tocou por conta própria? Quando eu estava muito exausta, trabalhando o dia inteiro e à noite. No começo eu passava quase 4 horas para fazer um alongamento de unha. Então eu começava às 7 da noite e terminava às 11. No outro dia eu tinha que ir para o trabalho e eu ia a pé. E era longe, acho que uns 2, 3 quilômetros todos os dias. Eu estava muito cansada e comecei a ter muita procura. Eu só conseguia pegar uma pessoa por dia para fazer unha. E estava tendo muita procura e eu negando, dizendo que não tinha vaga. Porque não tinha mesmo. Aí eu disse, tá na hora de escolher alguma coisa. Porque as pessoas estão me procurando e eu tô deixando de trabalhar para mim para trabalhar para outra pessoa. E aí foi quando eu decidi sair do estúdio dela para trabalhar só para mim. Nesse momento, o que você tinha assim de estrutura? Você já tinha um motor nessa época? Já, muito ruim. Na verdade, só antes, tem como fazer o nail design sem um motor? Não. Sempre é necessário. É. Você poderia revelar assim, um valor de um bichinho desse? Só pra galera Na época que eu comprei foi R$1.000. entender. E você já tinha um muito ruim, mas já fazia. Era. Meu primeiro custou R$70. Eu lembro que Quanto custava um alongamento de unha? eu cobrava R$40 no alongamento. Só dava para repor material. Atualmente, quanto custa um alongamento de unha? Eu cobro barato, vale mais. Eu cobro 120 a 130 a aplicação e 90 a manutenção. Lembrando que a manutenção acontece, como você mencionou, se tudo der certo, Isso. a cada 90 ou 30 A cada dias. 30 Uma vez dias. por mês. Uma vez por mês. É um ramo, hein? Um ramo é um ramo. E nesse começo, você cobrando R$40, nesse começo onde você cobrava os R$40, você também ainda trabalhava com a sobrancelha
Isso, e fazia os cílios naquela época. isso. Você consegue lembrar quanto naquela época você cobrava de sobrancelhas, cílios? Quando eu comecei a trabalhar com cílio e sobrancelha fora do estúdio, eu já cobrava um valor um pouquinho mais alto na unha. Eu comecei a cobrar esse valor de R$ 40 quando eu trabalhava no estúdio da menina. E quando eu trabalhava lá, eu não fazia sobrancelha fora de lá, só unha. Então, depois que eu saí de lá, eu acho que estava em aproximadamente R$ 60, mais ou menos. Sobre Não, a unha. a A unha? sobrancelha, se eu não me engano, era R$ 10. Entendo. Eu faço essas perguntas porque, assim, eu lhe vejo como exemplo, e como isso aqui está indo para a internet, vai ao público, eu imagino que isso possa servir como orientação para quem esteja querendo ingressar na área, tá certo? De valores iniciais. Sim. E como você começou a pensar no seu crescimento com a coisa? Você só foi acontecendo ou você traçou algum plano? Eu acho que eu vou seguir esse caminho e vou Os dois. um pouco Foi dos dois. acontecendo, eu fui vendo que estava dando certo. E eu pensei, não, eu quero focar nisso. Eu quero ser realmente boa nisso que eu tô fazendo. E aí foi quando eu comecei a fazer cursos e investir em materiais melhores, equipamentos melhores. Comecei a arrumar meu estúdiozinho. E tem outros serviços no. Você faz o alongamento, tem a manutenção, mas tem outras coisas dentro desse universo do design de unhas? Tem mais algum outros serviços assim complementares, coisas que as pessoas podem fazendo? Sim, só que eu não trabalho. Realmente sou focada no alongamento, mas tem banho de gel, tem esmaltação em gel. Vou contar mais pra você a diferença. O banho de gel, você coloca o gel na sua unha natural. E aí, conforme a unha vai crescendo, vai repondo o gel e ela vai ficando grande. No alongamento, não. Você chega com a unha pequena e sai com ela grande. E a esmaltação em gel é a unha natural da cliente, pequenininha mesmo, faz a esmaltação e passa 20 dias com a esmaltação. Entendi. Você lembra assim, você falou que lá no começo você mesmo alongou a sua unha e tudo, mas teve clientes marcantes para você lá no começo que você lembra assim de cabeça que passou alguma mensagem para você que você falou, nossa, tô no ramo. As que mais marcam são as que dão trabalho. Conta aí, conta aí. A gente precisa saber. Teve uma vez que eu era besta começando, né? Fazia o que a cliente Normal. queria. Teve uma vez que ela fez eu remover a decoração toda e fazer novamente. Mas tipo assim, como é que acontece? Uma pessoa quando chega para você, ela chega e você tem um catálogo ou ela Hoje eu tenho uma pasta no Instagram que eu vou vendo inspirações e vou salvando. Quando a cliente chega, eu pergunto: e aí, já escolheu a decoração? E aí, às vezes sim, às vezes não. nesse caso, ela tinha escolhido uma. Ela aí você- escolheu ali na hora. Enquanto eu fui preparando a unha para fazer a decoração, ela foi escolhendo. E era cheia de brilho, e esses que têm brilho são mais trabalhosos. Aí ela foi, escolheu, eu coloquei, ela escolheu o brilho. Eu sempre mostro as opções. Ela escolheu o brilho, eu quero esse aqui. Aí eu coloquei. Aí depois que secou, ela, mulher, não gostei não, eu quero tirar. Eu tirei. Fez? Tirei e refiz a unha. Hoje isso não acontece. Hoje você já deixa bem claro É. que, ó, é assim, se não Isso, não até gostar, mais 120. É. Não, perdão. Não, mas aí só na próxima manutenção. Só na próxima. Até Também não porque tem como. não tenho tempo. Ah, sim. Antes eram poucas clientes, então eu tinha tempo. Hoje não tenho, é cronometrado. Quanto em média, então, de tempo você... 2 horas. 2 horas em uma? É. Mas você começa a atender ali mais ou menos de que horas? Qual é o seu horário de expediente? 9 da manhã às 18. Às 18? Tem umas pausas aí pra... É para almoço, para lanche. E aí, segue. Isso. Caramba, muita coisa aqui que vai passando. E isso hoje, né? Porque antes eu tava trabalhando, desesperada, eu não sabia dizer não. A cliente, mulher, precisa de uma vaga, pelo amor de Deus. Você bateu nessa tecla do cronômetro. Lá no começo, como foi lidar com o tempo? Passava muita raiva, porque o cliente atrasava. O que eu menos, assim, eu não tolero atraso. Qualquer outra coisa, menos atraso. Não dá. O horário que a gente começou. Ah, diferente. Mas, sim, perdão. Aí você não tolerava atraso. Não, antes, no começo tudo No pode, começo? né? No começo tudo a cliente pode fazer. Mas era ruim, atrasava muito. Aí tem esse lado do atraso por parte do cliente. E em relação ao seu serviço, demorou muito para você, tipo, pegar o feeling que, ó,
já percebi que é 2 horas. Ou você no começo demorava mais por não ter tanta prática. Eu ficava com medo de começar a fazer e não dar tempo e a outra cliente chegar e ficar esperando. Então eu sempre deixava 3 horas. Às vezes passava das 2 horas, às vezes era antes. Eu tô deixando de ganhar dinheiro. Tô deixando o tempo demais e ficando muito tempo aqui parada. Vou começar, botar de 2 em 2. E aí fui, deu certo. Agora, nesse começo de 3 horas, assim, em média, que era o tempo que você deixava, você também atendia muito poucas pessoas. É. E então, acho que imagino que demorou um pouco até você chegar em um faturamento que acho que você se sentia confortável. Sim. Demorou muito Até até... porque no início, tudo que eu lucrava, eu reinvestia. E foco nessa palavra aí, porque a gente já falou de alguns valores aí, só que tem muitas vezes a gente vai soltando aqui os valores, é o valor desse tão ruim, a pessoa começa a fazer a conta de cabeça. Não, ela dura 2 horas, tem de esse expediente até essa tal hora, no Atende mês, não sei tantos o quê, não sei o clientes quê. no Então, dia. assim, às vezes o pessoal deve estar fazendo a conta de faturamento, só que a gente Certeza. nem falou de despesa. É. Aí, então, quando bota ali o equilíbrio, às vezes nem sempre, então, é sempre bom ter essa cautela, porque se não pensar nessas coisas iniciais, a gente sabe que pode afundar no negócio. Sim. Inclusive, você, quando. Vou puxar um pouquinho e já chegar na unha. Tipo assim, puxar um pouquinho para trás e já chegar na unha. Mas você vem do curso de administração. Aí trabalhou no geral do mercado, mas era para ser administrativo, não foi a situação. Você via muito erro na administração do negócio? Meu Deus, muito. Inclusive, teve uma situação que depois virou piada lá na empresa que eu trabalhava. Conta para nós. Acho que no terceiro dia de trabalho, deu problema em todos os caixas do supermercado. E eu, que negócio é esse? Aí elas desesperadas lá, tentando dar um jeito. E eu no pé delas, vai feita manutenção quando nesses computadores? Porque tem que ser feito. Na administração a gente aprende que tem um prazo de pelo menos 6 meses para fazer manutenção nos equipamentos. Alô, equipe dos supermercados. Vamos ficar ligados. E eu, quando foi feita manutenção? E elas já estavam por aqui comigo, sem me suportar. E eu nessa tecla, aí depois acabou até virando graça, essa questão. E então eram muitos erros. Muitos erros, esse é um dos. Mas E quando você foi. Esse foi um dos erros, questão de manutenção de equipamento, software. isso. E quando você chega ali no estúdio, você também sentiu problemas administrativos? Por exemplo, eu tô batendo essa tecla porque lembra a história do estágio que eu comentei no stand? Que eu vi algumas. Então, era. Não vou dizer que é erro, mas eu vi algumas ações administrativas que eu falava que quando fosse a minha vez eu não iria cometer. Lá no estúdio você viu muita coisa assim da administração que influenciava de forma negativa na coisa? Com certeza, acho que sempre tem, né? Só que como um estúdio é uma coisa que não tem tantos funcionários, não é uma empresa igual um super, assim, no porte de um supermercado. Então eu via como algo mais pessoal. Então eu não focava tanto nos erros do estúdio, porque uma empresa mais pessoal. Mas você tem abertura para opinar? A pessoa lhe dava abertura tipo assim, eu sei que minha funcionária é administradora, vou ouvir. Na verdade, não. Era só tipo, faça a sua parte. É isso. Eu tava lá somente pra fazer sobrancelha. Nossa, que perca. E aí, quando você começou, eu imagino que você também deva ter tido erros administrativos no início. Sim. Até pela falta de experiência. Você lembra os seus principais ali no começo? Coisas que você foi pecando? Que você, opa, tô errando, lembrei disso aqui de tal conteúdo, não sei. Sempre tem, né? Questão de fluxo, de caixa, essas coisas assim que às vezes a gente vai se passando. Sabe o que é engraçado? Que tem Esquece de gente... anotar o que entra, o que sai. Isso é um negócio engraçado porque você que vem do meio, talvez seja muito comum. Mas, por exemplo, participando de alguns eventos do Sebrae aqui no município, quando... Nossa, teve um evento aqui do Sebrae que aconteceu. Chama os empresários. Tava eu, tinha um outro colaborador aqui também, o Thiago, o social media. E trouxeram o contador de Aracaju, um cara muito bom, de fato. E ele veio falar sobre os negócios, não sei o quê. Aí quando ele foi falar, ele foi dar uma introdução básica. Um monte de empresário que já tem negócio aqui de Canindé de diferentes áreas. Prestadores de serviços, produtos. Um monte de gente conhecida, não vou citar o nome de ninguém, não. Aí o cara na introdução, só pra começar o assunto, não sei o quê, porque o fluxo de caixa, galera, oi? Ninguém sabia o que era fluxo Nem de sabia o que era caixa. fluxo de caixa. Aí ele, fluxo de caixa, gente. A galera ficou assim, aí ele foi explicar. Quando ele foi explicar, ele mesmo ficou surpreso por ver que a galera não tinha essa noção do
do registro dessas coisas, de como acontecia a entrada, a saída, o equilíbrio. Até porque o fluxo de caixa, o empresário consegue visualizar o futuro, né? Através do fluxo de caixa. E aí, naquele momento, eu senti que tinha muita gente aqui que não visualizava. É. Só fazia. E não conseguia ter, assim, uma visão prévia de nada, de muito pouca coisa. Teve muita, teve muita coisa engraçada nisso aí, Flávio. E, por exemplo, coisas que eu acho que pra gente é uma realidade fora do comum. O cara foi falar de maquininha nesse curso, já. Só pra lhe dar um exemplo dessa situação. Aí ele falou de maquininha que você recebia em um dia útil. Pessoal, o quê? Não é com 30 dias, com não sei quantos de juros? Aí ele, não, não sei o quê. Então, assim, o empresariado de. Eu acredito que ainda é preciso passar muito conhecimento para o empresariado de Canindé. E é esse também um dos motivos de, tipo assim, eu tá batendo um pouquinho nessa tecla com você. Porque eu já sabia que, tipo assim, pela sua formação, que a gente deu uma pesquisada, eu lhe perguntei, você falou da administração, mas a gente também deu uma pesquisada nas redes sociais. A gente viu que você era da área da administração, e então, assim, eu já esperava que teve muita coisa em que você acertou. Eu mesmo, com a minha área de arquitetura, teve muita coisa que no começo eu apanhei por não ter conhecimento de administração. Uhum. Aí se eu tivesse, eu acho que já Teria sido bem deslancharia diferente. bem diferente. Agora, voltando para a questão da unha, para não desvirtuar demais. Puxa um pouco pro lado administrativo, mas voltando para a unha. Você tem uma média assim de quanto, quantos clientes você busca atender numa semana? Tem gente que falta, seus horários são sempre preenchidos? Porque no Então, começo, assim, eu fiz a brincadeirazinha, né? Porque foi um rumor que a gente escutou aqui, que para conseguir ser atendido por você, tem que marcar com muita antecedência, talvez até mais de mês. Aí eu queria saber se isso de fato é um rumor não, é ou é verdade. verdade. É verdade. Então a agenda é bem lotada. Como funciona isso? Eu trabalho com lista de espera. Como é um procedimento que precisa de manutenção a cada 30 dias, eu já tenho minhas clientes fixas. Todos os meses elas vão estar comigo. Então não tem como encaixar uma cliente nova e deixar uma cliente que já está comigo na mão. Aí quando alguém quer fazer, eu digo, olha, eu não tenho vaga no momento, tenho lista de espera. Se você quiser, quando alguém desistir, eu entro em contato. Mas isso só quando tem alguma desistência. Então, por mais que você esteja sempre com a agenda muito lotada, por muitas vezes são sempre unhas conhecidas, pessoas que Sim, estão ali só mantendo. sempre conhecidas. Raramente algum cliente novo. Você consegue passar um pouco desse conhecimento para elas, de falar, ó, claro que tipo assim, imagino que você não vai falar dessa forma, mas de uma forma indireta você falar, ó, a melhor coisa que você pode fazer é deixar o dinheirinho da manutenção separado, para que são, no caso, os gastos pessoais, que Isso. muita gente não coloca na sua planilha de vida, não é isso? Mas elas colocam. Mas, assim, você sente que é algo que vem delas ou é você Não é que delas. você doutrina um pouco? Porque quando elas saem, já deixa a manutenção marcada. Então eu digo, qual a melhor data para você? E aí deixa marcada. E elas já vão se organizando. Independente do evento, porque eu vejo que tem alguns ramos da estética que quando acontece eventos, bomba. O seu não. Sim. Com ou sem evento, você tá sempre ali, a galera. Final de ano é loucura. Porque todo início do ano eu tiro uma semana de férias. Só posso tirar 8 dias de férias. Então E é imagino que não seja no melhor momento de férias, entre aspas, porque Natal, Ano Novo deve ser onde a galera é, mais. isso. É bem corrido o final de ano. Aí, porque e todo mundo quer passar o ano novo e o Natal com unha bonita. Então eu sempre tenho que trabalhar mais para conseguir adiantar essas manutenções, para não deixar ninguém passar o ano novo com unha feia e conseguir tirar minhas férias. Aí eu tenho que trabalhar mais. Comum. E voltando ao seu começo, Flávia, como foi a experiência do seu estúdio, do espaço mesmo? Onde começou, onde é atualmente? Começou na minha casa e ainda é na Ainda minha pergunto. casa, isso. E para montar o espaço, como foi? Bom, primeiro eu fui montando aos poucos. Quando eu comecei, eu fazia na mesa da cozinha. Não tinha nada. Eram 2 caixas de sapato com pouquíssimas coisas dentro. Não tinha opção de esmalte, pouquíssimos, decoração pouca, gel sem qualidade nenhuma. Então foi totalmente amador. Comecei na mesa da cozinha. E aí depois eu fui juntando dinheiro, né? Ia reinvestindo, juntando, fui juntando, comprei minha primeira mesa. Foi R$ 280, comprei no Magalu. E aí eu tinha um quarto vago na minha casa. Eu disse, não, vou colocar nesse quarto. Aí coloquei lá no quarto a mesinha, depois
juntei mais dinheiro, comprei uma cortina, fui comprando umas decorações, comprei uma poltrona para ficar mais confortável para cliente, que antes eu usava aquelas cadeirinhas de plástico. E como você faz essa divisão de renda, por exemplo? Porque no começo você estava precisando montar o seu estúdiozinho, só que você tinha saído do outro trabalho, não é isso? Isso. E então você ainda tinha suas despesas. Então eu imaginei que além de você ter que ter o dinheiro para investir no negócio, você tinha que também separar o dinheiro. Isso foi muito difícil no começo, quando você ali não tinha ainda Então, eu trabalhei no estúdio e juntei dinheiro juntou para dinheiro. fazer uma reforminha no meu espaço. E no começo eu não tinha lucro nenhum. Era só reinvestindo mesmo. E depois eu comecei a juntar dinheiro. Então eu pegava ali metade, eu guardava para organizar o estúdio, a outra metade eu usava na minha casa para pagar minhas despesas, né? Uhum. E voltando para as unhas, inclusive a gente tá falando muito de unha aqui e vendo o seu feed deu para notar que tem muita arte envolvida. Inclusive eu queria pedir a galera ver se consegue abrir aí o feed da Flávia para a gente dar uma olhada no que são essas tão comentadas unhas alongadas e por que existe tanta busca. E aí, acho que mostrando ao pessoal vai ficar mais fácil de puxar algumas outras questões para o pessoal entender. Porque, como eu já contei aqui na estante, deu para sentir que tem muita arte envolvida. Sim, muita. Vão abrir aí. Pronto, esse aí é o Instagram. Inclusive, aproveitando fazer o jabá, se você ainda não segue, tá aí, @Nexus Podcast, nos siga no Instagram. Seu Insta, você lembra? É Flávia? Flavinha com 2 is, pontos Araújo. Inclusive, eu tô aqui te chamando de Flávia, mas eu vi que tá Flavinha. Você prefere que o pessoal te chame de Flavinha? Isso. Perdão, então vamos lá, Não, Flavinha. mas não tem problema, não. Olha lá, transforma fibra de vidro em arte. Aí tá um pouco do feed. Então, existem trabalhos onde trabalha com a cor monocolar, né? Somente um tom. Existem mudanças de degradê, mas nesse momento eu acho que melhor que você comente. Esses são diferentes serviços. Você consegue descer aí para ela ir comentando? Pode. Todos são alongamentos em fibra de vidro. Essa primeira foto eu usei um gel branco. Não é esmalte, é a cor do gel. E aí por cima eu passei um pozinho holográfico, que dá esse efeito de brilho. Na segunda é um gel nudezinho que eu usei. E essas unhas que tem as flores são encapsuladas. Você consegue falar um pouco de como acontece esse processo? Por exemplo, o que seria esse alongamento de unha? É o quê? É uma unha que já vem pronta e você coloca? Existe também essa técnica, mas eu não trabalho com ela. Vamos considerar que, tipo assim, eu literalmente não sou da área, não sei. E também vai ter uma galera que não, acho que não sabe e deve estar se perguntando como é que algo assim custa tanto. Então vamos começar a mostrar um pouquinho do quanto isso é rico em detalhes. Vamos. Então, vamos dar um exemplo que você é minha cliente. Tá aqui. Você chega lá na minha mesa com a sua unha assim. Eu faço a preparação dela, eu faço um lixamento em cima para tirar toda a oleosidade. Passo alguns preparadores, o desidratante para desidratar a sua unha. Passo um primer para fixar o gel. Passo uma camada de gel base. Esse gel base é um gel diferente, ele é flexível. E a nossa unha também é flexível. Então, se eu não passar esse gel base, a unha vai descolar. Então, eu passo o gel base, que tem a mesma flexibilidade da nossa unha, e por cima do gel base eu coloco a fibra de vidro. Que imagino eu que já seja uma estruturazinha de uma unha mais alongada. Não. Não. Ela é tipo vários fios longos. Ela vem a que eu uso é em rolo. E aí ela vem, eu corto os pedacinhos, é como se fossem pronto, meus clientes dizem que são os cabelinhos. Certo. Eu corto os pedacinhos, aí eu faço a preparação com a espátulazinha, que é abrir toda ela, deixar esticadinha. E aí eu pego com a pinça e coloco em cima da unha. Uma por uma. Uma por uma. Dos 10. É isso. Aí eu vou perguntar à cliente qual formato que ela quer. Que ela pode querer um formato mais retangular, mais arredondado, isso. Certo. Corto o alicatezinho do formato e do tamanho que ela quer. Até onde é possível voltar atrás? Até onde você colou antes de você fazer o recorte e uma cliente ainda pode falar, não, mudei. Pode. É simples para mudar formato. A partir dali você fala, agora é só manutenção. Não, o formato é tranquilo. Para mudar do quadrado para o amendoado, que é o arredondado, é fácil. Para mudar do arredondado para o quadrado não tem como. Sim, sim. E
E aí elas são livres. Depois, se ela achar grande a unha, a mulher tá muito grande, vai me atrapalhar. É simples, porque depois eu vou fazer o lixamento. De todo jeito, eu vou ajustar o tamanho pra deixar perfeito do jeito que ela quiser. Aí depois que eu coloco essa fibra de vidro, eu pego outro tipo de gel, que é um gel hard. É um gel que esquenta bastante. Então, tem que saber usar ele. Só pode ser usado da borda livre pra frente. Borda livre é a parte que fica pra fora do dedo, vamos se dizer assim. Certo. Pra fazer a curvatura. Então, eu coloco esse gel, ele vai pra cabine somente 3 segundos. Ela tira e eu faço a curvatura. Sem curvatura, a unha quebra. Depois dessa curvatura, aí ela vai... É o momento que ela vai escolher a decoração. Porque se for encapsulada, é nesse momento que eu faço a decoração. Se for uma unha branquinha, é nesse momento que eu vou usar o gel branco. Encapsulada, que você tem exemplos aí dos dois casos? Sim, essas das florzinhas, elas são encapsuladas. Essas flores não são pintadas. Elas são flores mesmo, reais, só que secas. E aí elas vêm todas juntinhas, eu tenho que cortar e colocar de uma por uma. E aí depois que eu coloco elas, eu passo um gel transparente por cima. E aí elas vão ficar por dentro da unha. Não tem como a cliente remover, eu vou passar uma acetona pra tirar. Não, só remove se arrancar a unha. Nesse momento está eu e todos os outros meninos. Oh. Quanta coisa. E até agora, tem muita informação aqui de como acontece. São muitos detalhes. Então, e você falando, só para reforçar, porque, mais uma vez, eu falei de algumas coisas aqui de faturamento, de quanto ela recebia. Só que vejam, dá uma ênfase aqui nas falas dela. Tem diferentes géis, tem primer, tem equipamentos. Hidratador. Então, a gente quer incentivar você também a começar seu negócio, mas com cautela também, porque tem muitas despesas também envolvidas. Exatamente. Mas voltando, aí você passa os... Faço, se for encapsulada, eu faço a decoração, coloco o gel transparente por cima. Aí também tem que ir pra cabine, bota a prisilinha, que é pra manter a curvatura, seca completamente. O que é ir pra cabine? É uma maquinazinha que a gente usa pra secar o gel. Ela emite radiação UVA. E essa radiação é quem seca o gel. É a dos stories, que eu acho que é o momento que a galera adora botar uma história. Isso, coloca a mãozinha lá e faz o videozinho, o bumerangue. Aí passa lá e depois... Aí depois eu faço o lixamento. Aí, pra mim, é a pior parte. Porque é muito pó. E é um pó químico. Então faz muito mal à saúde. Por isso que quem é nail design tem que usar os EPIs, né? Que são os equipamentos de proteção. É verdade, quando eu fui, só pra deixar o pessoal sentar aqui, quando eu fui entregar o convite da Flavinha, eu vi que ela tava toda equipada. E eu falei, poxa, o negócio aí é perigoso. Não, mas é realmente... Quem leva realmente a profissão a sério tem que usar. Sim. Porque pode desenvolver problemas seríssimos de saúde que podem possibilitar que trabalhe com isso. Uhum. Aí eu faço todo o lixamento. Eu uso motor e uma lixa manual. Motor? Esse motor. Isso. Aí tem diferentes brocas. Essa é uma das que eu mais uso, que é para a área da cutícula, que é fininha. Tem uma maior, que é para dar o acabamento por cima. Então as diferentes brocas não é por diferentes modelos de unha, é para diferentes partes da unha. Exatamente. Aí tem uma broca que é mais delicada, que é para passar na unha antes do alongamento, para não danificar a unha natural. São muitos, muitos detalhes. E aí é no lixamento que eu vou dar o acabamento. O acabamento que você se refere é o contornozinho final? É, deixar a unha retinha, porque ela fica toda torta, gorda, antes do lixamento. Aí é no lixamento que eu vou deixar ela retinha, fazer o formato certinho, deixar fininha. Então, muita gente pensa que a unha de Flavinha é fina, quebra rápido. Não é. Como se fosse uma ilusão de ótica. A unha parece fina, mas não é. Ela é grossa e é fina na ponta. É só o acabamento que é fino. Que fica. Isso. E aí, depois que você faz esse acabamento que lixa tudo certinho, vem um momento, eu vou chamar de arte. Você faz os desenhos. Os desenhos. Nesse caso é quando a unha não é encapsulada. A que eu falei aqui que eu coloco o gel transparente é quando é encapsulada. Quando não é encapsulada, eu coloco o gel branco ou nude, da cor que a cliente, dependendo da decoração que a cliente desejar. E aí eu faço todo o lixamento, os acabamentos, removo a cutícula, deixo a unha perfeitinha ali, e aí sim que eu vou começar a decorar. Passar o esmalte, fazer os desenhos. É o último passo. É o último passo. É. E com relação a esses desenhos, como foi no começo e como tem sido o processo? Que eu vi que
Tem algumas coisinhas aí bem simétricas, que eu sou da área, né, também. Sim, Assim, de verdade. arquitetura e eu vejo que tem alguma coisa. Por exemplo, tem um exemplo aí na tela que tem uns folheados. Esses folheados é você? No caso, Ou são você é as folhinhas. as folhinhas? Sou eu. É manual. Manual. E eu desenvolvi. Eu já fiz alguns cursos, mas nunca curso de decoração. Realmente, antes, quando eu morava no interior de Carneiros, que eu me virava para arrumar meu dinheiro, eu fazia pintura em tecido, que inclusive eu aprendi sozinha. Pô, muito bom, porque isso já puxa um próximo gancho que eu ia trazer aqui, que é, dá para notar que o seu negócio envolve muita arte, então assim, como é que eu posso dizer, essa paixão pela arte, não sei se eu posso falar dessa forma, Sim, pode. de onde surge? Desde pequeno você já ia falar aí da situação das telas? Isso. Pode dar continuidade. Desde pequena, acho que eu tinha mais ou menos uns 10 anos, minha avó me ensinou a fazer ponto cruz. E aí já era o empreendedorismo no sangue. Minha mãe comprava as toalhinhas e eu bordava de ponto cruz as toalhinhas e vendia. Ponto cruz, no caso, então É um bordado. é um tipo de bordado. Isso. E aí aprendi a bordar, aprendi a costurar o básico. Minha mãe é costureira, então aprendi o básico de costura. E aí, só que era meio que pouco dinheiro, né? E aí depois eu tive a ideia, eu via na TV. Passava naqueles programas que minha avó gosta de assistir. Aí eu via o pessoal fazendo pintura em tecido. E eu gostava, eu sempre gostei. Na escola eu gostava de pintar, enfim. Aí eu disse, não, quero fazer. Na época não tinha internet. Pelo menos não na minha casa. Aí eu fui, comprei umas revistas que tinham algumas imagens, uns passo a passos. Minha mãe comprou pra mim, comprou as tintas. E aí eu comecei a fazer. E fui desenvolvendo. Eu mesma fui desenvolvendo. E aí comecei a fazer pintura em pano de prato, em fralda de bebê. Aí eu pintava, eu costurava e vendia. E aí eu ia conseguindo meu dinheiro. E aí veio daí a facilidade. Eu digo que eu tenho um pouco de facilidade para fazer decorações, porque eu fazia pintura em tecido. Então não foi muito um desafio para mim, não. A pintura na unha. E a criatividade e talento em situações como essa, tem gente que se espanta, mas também pode ser treinada, né? A habilidade, Com querendo ou não. certeza. Tem muita gente que acha, eu não nasci com esse dom. Só que se a Mas gente pode desenvolver. pode desenvolver. Existem técnicas. E você, agora já voltando para a unha e também para essa parte da arte. Passou por todo aquele processo, passou no vários produtos, botou lá no motorzinho, botou na maquinazinha, depois passou as brocas. Quando você está desenhando ali, se você errar, Enquanto não seca, dá para tirar. mas pode... Geralmente eu erro quando a cliente mexe. Lá eu tenho uma cadeira que a cliente senta, é uma que gira. Elas ficam virando. E eu sofrendo horrores. Aí eu, mulher, fique quieta, eu vou borrar. Aí ela fica quieta 2 segundos. Quando eu menos espero, a musiquinha tocando e elas em Nárnia, voando, girando. Aí eu, oh, Jesus, mas eu consigo. Só uma situação que eu imaginei aqui agora. Tá aqui a cliente com a mão para você trabalhar. Aí tem hábitos, né? Se ela toca, você já teve problema, se ela toca a pessoa, epa. Ah, sim. O celular é meu pior inimigo. Nossa. Às vezes elas estão digitando e eu, meu Deus do céu. Na cabeça delas, não vai mexer a mão que tá comigo, mas mexe. Mexe. Eu... Fora que nem sempre o pessoal tem um discernimento, e tipo assim, por questão de hábito mesmo, muita gente, por muitas vezes, é destro, aí tá lá na mão direita, de repente toca já... Isso. Mas aí eu sempre vou falando, cuidado pra não mexer. E Pode chamar, não? Meu sonho. Mas é isso, vou me adaptando. E a gente vai se adaptando a tudo, né? Eu já aprendi a segurar a mão de uma forma e apoiar a minha mão também para fazer o traço, com ela meio que se mexendo um pouco. Uhum. E quais são as maiores dificuldades, assim, em todo esse processo que você falou? Você falou que não gosta da parte do lixar, por questão do pó. Isso, mas... faz muita sujeira também, então o ambiente nunca fica... Eu uso sugador de pó, mas o ambiente nunca fica 100% limpo. Tá sempre um pozinho. Isso. Na construção, que é um pouco da minha área, tem momentos também que quando a gente passa uma maquita, alguma coisa do tipo, o pó... Exato. Agora, o triste é que na minha área nem sempre o pessoal tá DPI. Oh, meu Deus. Mas, vamos lá. Passou todo esse processo da unha, a unha está pronta. Quais são os primeiros cuidados que um cliente deve ter? Como é que eu posso explicar? Tem cuidados iniciais básicos nas primeiras horas, no primeiro dia, algo do tipo? Não. Se ela quiser sair de lá do meu estúdio e lavar uma louça, pode lavar.
tranquilamente, não vai borrar nem nada. Os cuidados são evitar pancada, para não quebrar o alongamento ou não machucar a unha natural dela. Evitar colocar na boca, porque a saliva é ácida, então dá descolamento também. E às vezes ficam cutucando, cutucar também dá descolamento. Então, às vezes, mulher, minha unha quebrou do nada. O que mais acontece assim que você vê de problema das mulheres fazer que você vê, meu Deus? Rói. Elas Oi? roem muito. Nervosismo, ansiedade, coisa do Geralmente tipo. ansiedade. Outras já vão fazer o alongamento porque roem, então ali é um vício. Geralmente esse vício é associado à ansiedade. E aí elas arrancam todas. Aí chegam lá, Flavinha, eu nem quero que você veja. Eu disse, mulher, mas eu tenho que ver. E aí é isso. A partir de... Como é que a gente consegue, que elas, ou você mesmo que de fato é profissional, consegue notar que, ó, tá numa situação onde a manutenção ainda salva ou tem que tirar tudo e refazer? Às vezes eu consigo salvar umas unhas bem destruídas. Geralmente é quando elas arrancam mesmo. E aí como é que acontece? Por exemplo, Aí eu se tenho que refazer. bota lá os Bota a fiozinhos fibra de novamente, novo, isso. mas no caso da manutenção, que a unha vai crescendo, eu vejo que tem alguns casos que a unha cresce, fica um pouquinho da natural, né? Isso, sempre cresce. Justamente Sim, por isso aí... que tem que fazer a manutenção, que é para repor o gel na parte que cresceu. Porque quando ela passa os 30 dias, a unha fica frágil. Uhum. Então, qualquer coisa não, assim, mas um movimento que force um pouco mais vai quebrar. Ou pode machucar. Curiosidades que vão me surgindo agora. Quando vai crescendo que você vai dar manutenção, como é que fica a parte da arte em cima? Você consegue refazer? Isso, na manutenção eu removo 80% do gel. Eu deixo só a estrutura da unha. E ali eu vou refazer todo o processo de colocar o gel, fazer outra decoração. Então a decoração que estava, ela vai sair. Cara, é toda uma complexidade. Tô começando a entender o porquê das 2 horas. Agora, você falou que no começo ainda durava umas 3, né? Era 3, 4. Isso marcou muito porque certa vez, meu amor, Vitória, falou que ia fazer uma dessas. Ela mencionou que com você não teria vaga, ela foi fazer com outra profissional. E ela, ó, me leva lá, tá marcado para 8 horas. Eu deixei ela lá 8 horas. Nossa, resolvi um monte de coisa. Meio-dia e pouco, ela tá pronta. Ou seja, foram 4 horas e pouco, entendeu? Eu fiquei me perguntando, meu Deus, por que tanto tempo? Agora, escutando essa explicação, já começo a entender um porquê disso. Uhum. E tem muita gente que quer, às vezes não consegue por conta do horário. Isso. Tem gente que quando chega pra você, você fala não tem como, pela condição da unha. O que é que acontece que faz com que uma mulher não possa passar por esse processo? Problemas de saúde. Que seria... Pode ser alergia ou alguma doença, descolamento, fungo. Fungo? Tem... Fungo, isso. Mas o que mais chega na minha mesa é a onicólise e a onicomicose. São 2 tipos de doenças nas unhas. Conseguiria explicar? Consigo. A onicólise é uma coisa mais simples, que é o descolamento da unha da pele. A unha fica... Isso, fica oca. A unha oca. Pode ser por pancada, pode ser por pegar demais em água, pode ser algum tipo de alergia que cause esse problema, pode ser por limpar demais a unha, às vezes fica ali limpando com um palitinho e vai descolando a unha aos poucos. Então, nesse caso, não pode colocar alongamento, porque pode desenvolver a onicomicose, que é o fungo. Entendi. Quando a unha está oca, a mão é o lugar que a gente pega muito em água e tudo mais, entra sujeira e umidade. E é o lugar perfeito para desenvolver um fungo. Então, por isso que não pode. Ou as unhas que já chegam com fungo, também não pode. Aí, nesse caso, eu tenho que encaminhar para uma podóloga, que é quem vai saber fazer os procedimentos corretos. Você mencionou a questão da pancada, eu lembrei de uma situação. Acho que foi no começo desse ano, eu fui fechar a porta do carro, fechei e deixei o dedo. Aí, aquela bela pancada, que a lágrima cai, e ficou aquela manchazinha de sangue, né? Sim. Essa seria uma dessas situações de pancada Não. ou não? Sim. Em uma situação como essa que fica, é possível fazer? Depende. Se for muito, muito sangue, não pode. Se for um pouquinho ali, uma manchinha, pode. Se não tiver inflamado e tudo, dá pra fazer. E quando você vai dar essa notícia para cliente, que você avalia que não é legal, como é que acontece? O pessoal aceita? Não, tem que aceitar, né? Mas não aceita. Mas como é? Elas ficam bem revoltadas.
As clientes fixas, as clientes que estão comigo há mais tempo, já estão mais acostumadas, elas meio que entendem, mas tem outras que não querem, não. Pronto, o que mais acontece? Tá com alongamento, já próximo da manutenção, a unha o alongamento fica mais frágil, leva uma pancada e quebra a unha natural. Quebra no meio. Quando eu mexo assim, a unha tá mole. Realmente a unha trinca no meio. E aí, quando elas já chegam tristes. Ela diz, mulher, mas não tá doendo não, viu? Eu digo, mulher, eu sei, não tá doendo, mas não pode. Porque como a unha tá quebrada no meio, vai ter contato com a corrente sanguínea. Então, pode causar uma alergia ou uma infecção. Porque ali o gel vai abafar aquela área que tá machucada. Então, ele vai infeccionar. Já aconteceu uma vez que a cliente quebrou, mas ela não me avisou. E nem estava próximo da manutenção. E ela ficou com a unha em gel. Aí depois de alguns dias, ela me ligou. Falei, mulher, minha unha tá doendo tanto. Eu disse, como assim? Ela, mulher, não sei, eu levei uma pancada e ela tá doendo muito. O dedo já tá ficando inchado. Eu disse, meu Deus, venha pra eu olhar. Ela sem aguentar de tanta dor, e eu removendo ali, Tipo bem assim, devagarzinho. tô aqui morrendo, Flavinha tá dando um pouquinho. Bem isso. Aí eu fui removendo aos pouquinhos. Quando eu consegui remover o gel, chega a sair o pus de dentro da unha. Inflamado. Aí ainda tem cliente, eu conto isso. Ainda tem cliente que quer que eu coloque. Não tem como. Uhum. Existe um caso, eu nem lembro onde foi que aconteceu isso. Mas existe um caso de uma profissional, não é daqui da cidade, que colocou um alongamento em uma unha que estava desse jeito. Infeccionou muito. A cliente dela teve que fazer cirurgias, perdeu o dedo. Foi uma coisa muito séria. É muito sério. Unha não é só estética, é saúde também. E por falar em saúde, quando uma mulher alonga essa unha, que ela passa ali do que a gente é habituado, nós homens, né? O basiquinho. Isso, o quanto isso pode atrapalhar? Tem um limite assim que você fala que, ó, se você passar de tantos centímetros, sei lá, 3, 4 centímetros, eu já não recomendo. Sim, tem limites? Tem. Como é que você passa isso? É de acordo com o tamanho da unha natural. É questão de proporção. De proporção. Não... Se você tem uma unha natural, a sua unha é pequena, não tem como eu colocar um alongamento grande, porque o gel vai pesar. Isso vai descolar a unha ou pode machucar a unha natural. Eu já tô até imaginando, porque eu tenho situações similares, né? Às vezes, com a questão de terreno e proporção, coisas que não... E eu vejo que tem gente que insiste. O que acontece quando a pessoa insiste? Você fala, ó, sua unha é pequena, vai perder a proporção, e a pessoa fala, mas eu quero. Você vai adiante ou você... Não. Eu tento chegar num acordo. Até porque também é o seu serviço que a sua imagem, né? Exatamente. E depois se ela machucar a unha. Né? Aí... Pega pela... Então eu tento chegar num acordo. Mas assim, geralmente o que a gente mostra é o que atrai as clientes, né? Então eu sempre posto mais umas unhas menores, mais naturais. A maioria das minhas clientes gostam de unha mais natural, um tamanhozinho menor. São pouquíssimas que gostam delas maiores. O que uma unha, assim, fora da proporção, além da parte estética, pode ocasionar? Por exemplo, a pessoa se machuca, coisas do tipo, frustrações, a chance de não ter manutenção e quebrar é muito maior, coisas do tipo? Sim. Se a cliente quiser de qualquer jeito, uma unha extrema, muito grande, eu digo, tá, só que tem que fazer a manutenção com menos de 30 dias. Porque vai quebrar a unha. Não vai aguentar, vai descolar. Depois que descola, o problema é da profissional, sendo que não é, né? Sendo que não é falta de cuidado. Exato. Isso muito detalhezinho. É muita coisa. E agora eu tô entendendo um pouquinho do design. Tem outra coisa também que causa descolamento e às vezes as clientes não entendem, que é a nossa própria unha natural. Tem unha que cresce para baixo, que são convexas. Tem unhas que crescem para cima, são côncavas. Então, tudo isso a gente consegue corrigir no alongamento e também pode causar uma quebra. Pronto, teve uma vez que um cliente chegou e disse, mulher, sempre essa unha aqui minha que quebra. Sempre ela que dá um pouco de descolamento. Eu disse, não, mulher, porque ela cresce para baixo. Então, quando ela vai crescendo, ela vai formando um atrito na unha, forçando, e aí vai descolar naquela parte que está forçando. Faz parte do crescimento natural da unha. Então, não tem muito o que fazer nesse caso. Pessoas em situações como essa, você poderia dizer que são pessoas que não têm sorte por necessitar manutenção mais constante? Sim.
Imagino, porque se vai crescendo para baixo, vai descolando e Isso. manutenção. Aí, para situações como essa, você já fala, ó, a situação da sua unha pede que você faça quinzenalmente, não por cada. Mas se o tamanho da unha for pequeno, dá para passar os 30 dias. Pode ser que tenha um descolamento ou outro, mas também depende muito dos cuidados. Se a cliente tiver cuidado, dá para ficar. Ô, Flavinha, e nessa situação de, por exemplo, tem gente que tá ali junto com você, aí faz o serviço da unha, tá lá na manutenção, e sei lá, às vezes passa por algum problema financeiro, não consegue um mês. Vamos, sei lá, ela tá ali julho, agosto, setembro e vê que acha que não vai conseguir outubro. Uma vez que ela sai da lista ali, ela sai da lista com um mês, já entra outro, porque a fila, o pessoal tem muita gente. Então, quando é uma cliente de muito tempo, que eu já conheço a pessoa e tudo mais, ela deixa o cartão comigo. Ela diz, olha, mulher, fica aí com o meu cartão, quando for tal dia de fechar minha fatura, você passa. E eu pego depois. Literalmente deixa o cartãozinho. É. Mas é muito raro isso acontecer. Muito raro. Geralmente o pessoal não quer perder a Não, elas se oportunidade. programam bem. Ou me avisam antes. Porque me avisando antes, eu consigo ir trocando. Eu falo com outra cliente para trocar. Tudo é questão de comunicação. Isso é engraçado, cara, porque isso aí já pensando um pouco na relação homem e mulher, eu consigo imaginar assim alguns homens, às vezes segurando um pouco o cabelo, segurando um pouco a barba. Agora a mulher, cara, nossa, pode estar a situação que for, ela tem que ter os cuidadozinhos com a estética, não pode deixar, pode estar no financeiro ruim que for, vai estar ali. É. Tanto que, como você acabou de falar, deixaram um cartão. Eu não conseguiria imaginar de nós aqui do estúdio deixando o cartão no barbeiro para quando chegar o dia. Mas eu acho que isso vai muito da confiança Vai, que o vai. cliente tem no profissional também, né? Sim, sim. Problemas que você já teve? Você consegue lembrar assim, qual foi o seu pico de estresse? Ah, sim, com certeza. Foi um Falei pra trauma. gente, sem citar o nome. Mas se Sim. quiser, pode. Não, Tô brincando. o processo vem. Não vem nada. Então, Nosso diretor jurídico já leu, pode não. foi justamente na questão que a cliente quebrou a unha. Ela já deixou marcado e bem avisado antes. Mulher, eu ia à formatura do meu filho. Pelo amor de Deus, deixe minha vaga aí. Ela disse, não se preocupe, está marcado. Aí no dia, eu cheguei atrasada. Aí, mulher, cadê você? A primeira cliente do dia. Quando a primeira atrasa, pronto, o resto do dia desanda tudo. Aí, mulher, cadê você? Ela, tô chegando. Atrasou 30 minutos. Eu não atendo mais com 30 minutos de atraso. Só que, como era a formatura do filho dela, eu tive compaixão. Aí eu disse, não, mulher, vamos fazer ali rapidinho. Ia tirar esses 30 minutos do meu almoço e eu só tenho 1 hora de almoço. Ou seja, eu ia ficar com 30 minutos para almoçar. Quando eu comecei a remover ali o gel da unha dela para fazer a manutenção, a unha quebrada. E já é uma cliente que eu tinha tido alguns probleminhas antes. Aí eu disse, ó, mulher, Tem gente que vai abençoar. assim, infelizmente nessa aqui não tem como a gente fazer. Aí a mulher surtou. Ela, como assim não tem como fazer? Não, dê um jeito. Aí a mulher faz, eu digo, ó, mulher, infelizmente eu não faço de jeito nenhum. Ah, eu perdi meu tempo, não sei o quê, eu não vou fazer manutenção, não. Levantou e foi embora, xingando muito. Aí dizendo que perdeu o tempo dela. Aí eu, com a cara de palhaça, esperei 30 minutos, arrumei o estúdio, deixei tudo limpinho, me arrumei pra esperar ela. Deixei de colocar outra pessoa, perdi de ganhar meu dinheiro. E ela ainda saiu xingando. Até aí eu já tava furiosa, né? Fiz até uns vídeos no Instagram. Ela toda plena. Até eu já estava furiosa. Mas eu tava bem furiosa, porque eu não sou de fazer vídeo reclamando. Nesse dia eu fiz. Claro que eu não citei nomes nem nada, mas eu dei umas broncas e disse que eu não fazia unha que tivesse com problema. E assim, eu fiquei muito decepcionada, porque eu estudo muito pra saber sobre isso, pra cuidar da saúde das minhas clientes. E em um momento que eu estou cuidando delas, da saúde delas, é uma ingratidão. Pra mim isso é uma ingratidão, uma falta de respeito. Mas até aí, mais ou menos tudo bem, né? Pouco tempo depois, a irmã dela mandando muitas mensagens pra mim. Eu digo, meu Deus, tem B.O. aí. Dizendo um monte de coisa, que a unha dela, ela olhou, tinha sim como fazer a unha da irmã dela. Ah, defendendo a irmã. Aham. Do outro dia. Isso foi no mesmo dia. Ah, no mesmo dia. Que a irmã dela era uma pessoa influente, que não sei o quê. Ai, meu Deus, eu mereço. Aí eu, mulher, olha, me desculpe, mas a profissional sou eu.
Eu é quem sei. Eita. Quando dá pra fazer e quando não dá. E que bom que sua irmã é uma pessoa influente, mas no meu estúdio todo mundo é tratado igual, independente se tem dinheiro ou não. O dinheiro que eu vou receber é o mesmo. E aí falei algumas coisas assim, ela pediu desculpa e tudo mais. Essa que disse essas coisas ainda é minha cliente, a outra eu não, eu meio que demiti, não quis. Não quis mais. Não. Tchau, obrigado. Isso, é muita falta de respeito e eu fiquei mal. Eu fiquei muito mal mesmo. Porque desrespeitou o meu trabalho e a minha preocupação com a vida dela. Depois eu vou sentar um pouco mais com você pra pegar um pouco dessas dicas, porque eu acho que eu preciso em alguns momentos ser um pouco mais incisivo assim. Tô precisando demitir cliente. Que bom que você teve esse posicionamento. Bonito isso. E acho massa. Mas a gente vai aprendendo com o tempo. A vida vai dando tapas na nossa cara que a gente tem que aprender. Inclusive, no começo... Assim, vamos dizer que ali no meio da minha carreira, quando eu estava começando a chegar muitos e muitos clientes, e eu não conseguia dizer não para os clientes. Então, eu ia colocando muita cliente. E eu estava muito sobrecarregada. Eu trabalhava de segunda a sábado, das 8 às 9 da noite. Todos os dias, nesse pique. No domingo, eu ia cuidar da minha casa. Então, eu não descansava nunca. E aí, a mente... Claro que a mente não aguenta, né? A mente e o corpo. Então, eu comecei a ficar muito depressiva, muito estressada, irritada. Cheguei em momentos que eu não queria mais trabalhar. Meu trabalho que eu tanto amo. E eu comecei a chorar e eu disse, eu não quero mais. Eu não quero mais fazer unha. E aí foi quando eu comecei a fazer terapia e tudo mais. E aí eu fui aprendendo que eu preciso me posicionar para certos tipos de coisa. E preciso aprender a dizer não. E foi aí que eu comecei a dizer não. Olha, infelizmente eu não tenho vaga e não tenho o que fazer. Aí dei uma reduzida nos meus atendimentos. Antes eu atendia 5 pessoas por dia, hoje eu atendo 4. E só trabalho de segunda a sexta. Porque não adianta eu me dedicar totalmente para o meu trabalho e depois desistir e abrir mão de tudo. Uhum. Eu também passei por coisas similares recentemente. Também, assim, sobrecarregadíssimo. Cheguei também nesse ponto de falar, meu Deus, será que a arquitetura é o caminho? E aí, em momentos de reflexão, eu parei e pensei, comecei a considerar, até comecei a pensar em outros cenários todo. Tem gente que inclusive fala assim, meu Deus, acho que ele vai largar a arquitetura, vai ficar só agora com podcast. Já ouvi comentários do tipo, mas não é o caso. E isso que você fez do desacelerar para poder ir na direção, não vou falar a direção correta, a direção mais saudável, Isso. algo que eu também tenho buscado fazer recentemente. E voltando à questão, você falou esse caso aí dessa cliente que reverberou dessa forma, foi um ponto negativo. Você lembra de outra que você fala, meu Deus, que sensação boa depois de atender? Questões de gratidão. Com certeza. Ai, tem muitas. Que já não são só clientes, são amigas. Sim, sim. Realmente, quando elas chegam, muitas vezes eu estava mal, e quando elas chegaram, a gente começava a conversar e gargalhadas, e quando elas saíam, eu estava mais leve. Tem muitas, graças a Deus, tem mais clientes boas do que complicadas. Eu posso estar enganado, até porque também é nosso primeiro contato, eu não conhecia a Flavinha, mas você me aparenta ser uma pessoa um pouco mais introvertida, mais quieta, ou não? Não. Não. Então é a falta de É a contato. sua primeira impressão. Você quebra de boa o gelo, assim, quando você vai ter o atendimento com o pessoal, você consegue ter as 2 horas, assim, de boa conversa? Ah, sim, com certeza. Só Me- tem algumas clientes que eu vejo que elas não estão muito para conversa. Aí eu respeito. Mas eu sempre tento deixar o ambiente o melhor possível. Quando elas chegam, eu pergunto o que elas gostam de ouvir, ou se quer assistir algum filme para colocar na TV para elas assistirem. Pergunto se quer um café, alguma coisa. E aí eu tento conversar, pergunto como ela tá, digo que é um prazer recebê-las. A partir do lançamento desse episódio, você vai deixar o episódio lá rolando. Ó, tem um episódio aqui massa pra você assistir. Você vai ter vários. A partir de... Já temos 2 lançados. Você será o terceiro. Só Não, brincando. mas elas, vocês são obrigadas, não tem Assistir, escolha, vão é. ter que assistir, vão ter que me assistir. Inclusive, se você já quiser passar o pente fino assim do que não fazer, aí você já deixa nessa parte. A gente faz um corte e você já deixa repetindo lá na TV. Não fique girando na cadeira. Olha aí, se você está girando na cadeira, ela está te vendo. Você consegue, assim, tá agora nessa nova rotina, bater o martelo de horários, você ainda tem situações onde você dá o braço a torcer? Por exemplo, chegou uma mulher falando da formatura do filho. Ainda tem algumas outras situações assim?
Depende. Tudo a gente vai se organizando antes. Mas se for uma coisa muito especial, assim, eu tento dar um jeito. Porque eu amo minhas clientes, né? E quando é alguém novo, tipo assim, que você ainda não tem um contato, você não dá essa abertura? Só tem uma que eu tento ali encaixar de toda forma, que são noivas. Porque geralmente ela vai fazer, na maioria dos casos, ela faz ali só pra ocasião. E depois. E assim, é um momento muito especial. Então eu sempre tento me colocar no lugar da outra pessoa. E nessa de se colocar no lugar, você lembra do momento em que, poxa, no meu casamento fui eu que tive que fazer porque não tinha ninguém? É um pouco disso também? Na verdade, eu queria treinar mesmo. E ali eu achava que eu era capaz. E aí eu fiz. Quem vai fazer sou eu, e É. confiança na veia. Flávia, e assim, você mostrou o interesse pela arte desde pequena, já puxando agora um pouquinho para um lado mais pessoal seu, tá? Você puxou essa questão da arte, que vem na veia, desde pequeno você mostra gostar, se interessar e conseguir tirar alguma verba, desde lá do que você aprendeu desde cedo. Mas você tem outros hobbies, além do desenhar, de fazer as coisas do tipo? Quer dizer, na verdade, quais são seus hobbies? Agora que você está com esse horário disponível, às noites, nos finais de semana, o que você faz no horário vago? Ah, eu gosto de pintar. Que tipo de Eu pintura? não pinto mais em tecido, mas eu gosto de fazer aquarela. Tô aprendendo a fazer aquarela. Hum, Gosto de ler, gosto de assistir. E é isso. e nessa da Perder aquarela? tempo na internet, né? Os materiais da aquarela? Não, baratinhos. São as tintas que são à base de água, então a gente vai misturando o papel e os pincéis. Só. E assim, tudo rende muito. E não é sempre que eu faço também. Já pe... Você tem seu ramo consolidado, sua agenda lotada, mas tem algum momento em que ainda você pensa, puxa, eu poderia fazer alguma outra coisinha? Ou Sim. Eu nunca tô satisfeita, na verdade. Eu não consigo ficar ali na mesma coisa. Quando eu vejo que tá estagnado, minha mente começa a funcionar, eu preciso fazer mais alguma coisa. Tá ruim desse jeito. Mas eu tenho planos, sim. Eu já pensei em vender produtos de unha mesmo para outras meninas que fazem, até porque aqui em Canindé tem muita dificuldade para encontrar. os produtos, E sendo que você já sabe muito dos canais. isso. E quando encontra, são super faturados, né? Muito caros. Então não compensa comprar por aqui. E também penso em ministrar cursos, Acho que é uma boa. principalmente online. Que aí não é mais o público de Canindé do Brasil, então a gama é Isso. muito É. massa. Que bom que você tem. Então tô assim, esse tempo livre também tô usando para isso. Tô estudando mais, porque quando eu quero fazer alguma coisa, eu quero fazer bem feito. Então, e eu vou estar lidando com o sonho de alguém. Eu não quero ministrar um curso de qualquer jeito, onde a pessoa vai sair de lá e não vai conseguir trabalhar. Eu quero ministrar um curso que a pessoa saia de lá e consiga trabalhar e Consiga realizar trabalhar. seus sonhos. Isso me gera uma curiosidade. E que é um negócio que eu sempre vejo assim. Por exemplo, tem algumas áreas. Vamos pegar a construção civil. Eu quero começar a ser eletricista. Eu posso aprender em alguns locais, só que tem determinados cantos em que é necessário um curso com certificado, coisas do tipo. Só que alguns certificados com validade. Eu vejo que no ramo da estética tem muita gente que emite certificados, fazem seus cursos, mas eu fico me perguntando, meu Deus, será que tipo assim, é só emitir, você falar que fez? E eu fico com essa dúvida, mas ao mesmo tempo eu entendo, porque se uma pessoa é muito boa e ela ensinou aquele ofício e deu, ó, ele aprendeu comigo, eu acho que vale. Mas você vê que, tipo assim, tem muito disso na sua área, tipo assim, aquele curso não vale, porque foi assinado por fulano. Não, Só de ter já. sim. Mas tem alguma validação, tipo assim, ó, esse certificado não me vale. Não. Algo do tipo. Não Só que de eu fazer. saiba. Só de fazer a galera já. Isso. Até porque tem gente, inclusive eu no início comecei a trabalhar com isso olhando vídeo no YouTube. Uhum. Sim, agora quando você faz sua pesquisa, vê o resultado, tudo. Você procura alguém pela fama, pelo certificado? Como você escolhe seus cursos? Pela qualidade do serviço. Que você já consegue ver. E aí eu começo a acompanhar a pessoa. Eu vejo as dicas que elas dão nos stories. Pelo menos aqui, a minha inspiração. Ela posta muita coisa, posta muitas dicas. Então, eu vi que pelos stories que ela postava, eu já estava aprendendo muita coisa, muita coisa. E eu disse, não, eu quero fazer esse curso. Porque se pelos stories eu estou aprendendo tanto assim, imagine com todo o conteúdo.
Você já saiu assim há muito distante para fazer curso? Ou porque você já veio de uma graduação EAD, não é isso? Sim, E aí eu acho que você já vem também com uma forma de aprender um pouco mais habitual à atualidade. isso. Mas você já foi assim de forma presencial a... Por incrível que pareça, todos os cursos de unha que eu já fiz foram online. O único mesmo? curso presencial que eu fiz foi o de micropigmentação e o de cílios. Mas todos os de unha foram online. E eu já estava aqui achando que eu tinha feito uma pergunta boba por achar que tinha que ser feito presencial. Não. Não, não Inclusive, eu pode ser. prefiro online. Por quê? Geralmente, um curso presencial, no máximo, são 2 dias de curso. No máximo. Não dá para aprender tudo. São No as, máximo, imer... você vai. São as imersões, né? Que é uma porrada de conteúdo e se vire para... Isso. Olha, para você ter uma ideia, no curso que eu tô fazendo, ele tem 160 aulas. São muitas aulas. É muito conteúdo. Quanto em média mais ou menos uma aula? Uns 20 minutos? Depende, tem aula de 2 horas. Tem outras de 20 minutos. Geralmente, as teóricas são divididas em pequenas partes, 20 minutos, 30 minutos. Já a prática mesmo, aí são mais longas, 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas. Toda vez que alguém reclamar do valor do seu serviço, você manda o link do nosso episódio. E aqui tá o porquê. Eu já não tô mais. Vou ser sincero pra você, no começo eu achava caro. Todos os homens acham. Nossa. Mas agora eu já vejo que, como você bem pontuou, eu tô achando barato. Sem contar o preço dos materiais que eu gasto todos os meses, né? Tem que repor material todo mês. Gel é muito caro, decoração é muito caro. Você conseguiria dar uma base de valor de despesa, já que a gente já falou? Eu, eu nunca invisto menos de R$ 1.000 por mês. Por mês? Por mês. Nossa. Tá vendo aí? Você que tava olhando só pro faturamento, veja a despesa. É, tem muita despesa. E Só com faça o equilíbrio. produto. Fora cafezinho. Também gasto muito, porque não é só um cafezinho, um cappuccino com chantilly e tudo, né? É toda uma experiência, não é só a unha. Tem energia também. E é porque eu não pago aluguel, assim, Já- do espaço. Já aconteceu de você estar lá, faz tudo, deixa tudo prontinho, a pessoa aqui tá fazendo, opa, o cafezinho, bagunçou. Não. Nunca aconteceu acidente do tipo Não. Às vezes elas se sujam, aí pedem um papelzinho limpo, mas nada muito sério. de atrapalhar a unha. Não, tranquilo. Até porque também você vai saber o momento É de isso, oferecer, né? é. Para não ter dor de cabeça. Não, às vezes a cliente chega e eu demoro um pouquinho, né? Aí ela, mulher, né, me oferecia um cafezinho. Aí eu disse, mulher, tem paciência, não é a hora ainda, porque senão não vai dar, porque você tá usando as duas mãos, as duas mãos nas cabines. Tem que ser quando eu for lixar, porque eu fico com uma e você fica com a outra. Tá vendo aí, Tem um galera? momento certo para tomar o café. Aprenda aí, não é a hora ainda. Boa. Vou voltar um pouco mais pro seu lado pessoal. Já já volto mais uma vez para a questão de unhas. Ok. Eu comecei aqui naquela parte introdutória falando da grande fã de Harry Potter. Eita, É verdade? Sim. O quanto você é fã? Eu vejo que, tipo assim, eu pra te conhecer um pouco melhor, te segui também um pouco na rede social e tem uma foto lá que mostra a sua estante e tem lá todo a coletânea, não é isso? Isso. Eu sou muito fã de Harry Potter. Só que. E eu comecei. Eu estudava ensino médio. Naquela época era DVD. E aí uma colega minha me emprestou um DVD. Foi o Enigma do Príncipe. Já logo de cara. É. Aí ela disse: não, é o primeiro, mulher, você não vai entender. Eu disse: ah, mas eu quero mesmo assim. Fui assistir e amei. Tipo, sem entender nada, eu gostei. Aí disse: ah, não, quero assistir os outros. Aí fui na feira, comprei os DVD pirata. Não posso mais. Todos os DVDs de Harry Potter. Menina, eu fiquei viciada demais. Mas viu Harry Potter mesmo? No DVD? Sim, Que ainda tinha dessa, né? Você comprava Harry Potter e vencia dos Anéis. era. Mas veio Harry Potter. E aí eu disse: eu quero ler os livros. Mas eu não tenho dinheiro pra comprar os livros. Aí eu. Você já lia? Ou foi por querer? Não, foi só por querer mesmo. Eu gostei do filme e eu queria saber mais, porque no livro sempre tem mais coisa. Aí eu baixei em PDF o primeiro livro, no celularzinho, pequenininho. E aí eu li o primeiro livro, sofri horrores. Ei, Meu Flávia. Deus. Flavinha da internet, sabe todos os caminhos. Aí pronto, desisti. Não tive paciência de ler em PDF muito pequeno. E aí pronto. Começaram a ter outros objetivos na vida. Eu sempre assisti aos filmes, porque eu sou dessas. Não vou perder meu tempo assistindo um filme que pode ser que eu não goste. Então eu vou assistir um que eu já sei que eu gosto. Mas aí eu esqueci, não foquei mais em ler os livros. Mas assim, sempre acompanhei canais no YouTube. Aí eu assistia vídeo Observatório Potter, Caldeirão Furado. Eles falavam muito sobre os livros. Chegou a pegar algum em cinema? Não, Os últimos? não.
Foi uma experiência louca. Sim. Agora, tem mais coisas que você é fã, assim, além do Harry Potter? Marvel. Marvel, eu falei do coisa. Isso. Mas de todo o universo, de tudo, ou tem coisas que você não, isso aqui. Todo o universo. Então, hoje em dia, quando você tem, por exemplo, ali aquelas suas horas vagas, você já. Vou Uma das assistir um coisas filme da é Marvel. assistir alguma coisinha da Marvel. Tô assistindo uma série, inclusive. Que é a. Invasão Secreta. Que é do Nick Fury. Ah, eu vi os trailers. Massa. E falando agora de curiosidade sua, o que te traz paz, assim, no dia a dia? Pra E pra igreja? ir pra igreja, o momento espiritual que você tem. Isso. Você pontuava ali que você às vezes trabalhava no domingo a domingo, atrapalhava inclusive isso. Teve uma época que eu fiquei meio revoltada da vida, aí meio que eu me afastei. Aí sofri umas coisas, né? Eu disse, não, tá errado, tenho que voltar. Aí comecei a voltar e tô voltando aos poucos. Aos poucos. É. E o que é que te estressa? Falando pro oposto agora. Além da falta do atraso do Além do horário. meu marido, é isso. O atraso das clientes, ou quando elas faltam e avisam em cima da hora. Também me estressa bastante. E quando minha gata resolve me atacar? Ela quer me morder do nada, eu fico estressada também. Tem mais animais além da gata? Não, tá, já é de bom tamanho. Já é de bom tamanho. Então, você que está aí assistindo o episódio no estúdio da Flavinha, se você se atrasou, boa sorte. A gente falou aqui eu fiz a pergunta do lance da diferença do nail design, do manicure. Você se ofende quando alguém chega pra você e ele chama de manicure? Acontece? Não, imagina. Até porque nem todo mundo sabe. Principalmente pessoas mais velhas e homens. Eles não vão saber diferenciar. Então, não. Até porque é uma coisa que é derivada da manicure. E, por exemplo, se a gente for fazer um cadastro no MEI, por exemplo, não tem nail design. Tem que ser manicure. Então, não. Pra mim, não é ofensivo. Você passou por esse processo, você falou aí do mês, você passou por esse processozinho organizacional da coisa? Ou você já Ainda não. ainda faz tudo no PF, pessoa física? Isso. Massa. E como foi... Deixa eu ver aqui como é que eu posso colocar essa pergunta. Na sua experiência que você tem, pelo tempo que você passou ali no mercado, pelo tempo que você passou no estúdio, pelo que você é hoje, o que é que forma uma boa profissional? Não estou me referindo somente à parte da design de unha, sabe? Na sua visão, o que é que forma, assim, um conjunto que você considera alguém um bom profissional? Responsabilidade, caráter e empatia. Saber se colocar no lugar do outro. E eu acho que a empatia é um dos principais. Tanto para você entender o que o seu cliente quer, como para você respeitar ele. Vamos dar um exemplo de uma loja que vende produtos. Você precisa se colocar no lugar do seu cliente para entender o que ele precisa e vender o que ele precisa. A mesma coisa é no serviço. Você precisa se colocar no lugar dele. Porque tem situações que o profissional não vai gostar, mas a gente tem que se colocar no lugar do cliente para entender. Assim, na minha área, eles ensinam isso desde cedo, e até porque tem muita gente com peculiaridades. A exemplo de, por exemplo, gente chegar para mim e falar que, olha, eu não quero vidro nenhum em minha casa por questões de trauma. E aí vem o lance da empatia da gente. Isso. Agora, indo um pouco mais a fundo nessa questão do bom profissional, é porque, poxa, você já vem da administração, né? Então você já vem lá um pouco lapidada, entendeu? É verdade. Mas eu vou pontuar algumas coisinhas aqui que talvez para você seja normal, mas que talvez pra galera ainda, tipo, eita, não sabia dessa questão. Mas a importância de, por exemplo, administrar o tempo e o fluxo de caixa. Você vê isso como coisas essenciais ou... Com certeza. O tempo, a organização, né? Sim. No meu caso, eu não gosto de deixar uma cliente esperando a outra. Então, eu organizo muito bem meu tempo para isso. E para as minhas coisas pessoais também. Então, tudo é calculado. Aí eu tenho que resolver tal coisa na rua, então eu tenho que acordar tal hora, eu gasto tanto tempo para me arrumar, para poder tal hora eu chegar e trabalhar. Então, tudo tem que ser muito bem pensado. E a questão do fluxo de caixa também. Tanto para manter ali uma organização no dia a dia, saber quanto ganha, saber quanto investe, saber quanto gasta, quanto para visualizar o futuro. Como é que você vai se planejar para alguma coisa se você não sabe o seu faturamento?
Aí eu, Não sabe quando tá devendo de fato, né? Acha que sei quando exatamente. tá devendo. É. Então, é isso. Visualizar o futuro, eu acho que é o ponto principal do fluxo de caixa. Aí eu quero investir em tal coisa. Como é que eu vou fazer isso? Eu não sei nem quanto eu faturo. Você, falando um pouco disso aí, de quando você vai na rua, tudo calculado, tudo certinho, isso me fez pensar em outra coisa aqui. Durante o episódio, você foi demonstrando que você tem conhecimento em diferentes ramos da estética. Imagino que você consiga ajustar sua própria unha, que você Sim, consiga ajustar sua sobrancelha. Maquiagem é você mesmo também? sim. Mas imagino também que deva ter serviços que você prefere que você não faça, que você talvez deseje ir até outros profissionais. O que é que acontece quando você vai até outros profissionais que você não vê essa preocupação com o tempo? Essas outras que você vê assim, ali um problema de fluxo, de caixa, esses problemas administrativos. Eu sei que você não filtra, mas você sente, tipo assim, se sente incomodada? Não, não me sinto De não. boa, É, cada um que sabe dos seus negócios. os seus negócios. É. Mas já teve algum caso em que você quis, assim, pelo. Você tem o seu negócio, tudo, você não vai ser indelicada, mas que você teve a proximidade e você chegou pra dar um toque, uma coisa? Tipo assim, tem gente que, ou até mesmo quando vão fazer o atendimento com você, que elas lhe dão abertura pra lhe perguntar, É, quando pergunta, sim. Mas se não me perguntar, você eu, também eu fica não na sou sua. invasiva, é isso. E nessas, você acha que você já conseguiu ajudar alguém assim, de fato, de tipo, Flávio, eu não sei o que fazer, me ajuda. E você dá um dica e a pessoa se lembra assim de algum caso. Não, acho que não. Só o pessoal mesmo, assim, na família. Eu tô falando disso por quê? Porque você mencionou que você tem um interesse no curso. Uhum. E imagino que você deva ter pensado no curso voltado à parte do Em neurodesign. unhas, isso. Só que eu não sei se você já parou pra perceber, mas você. Porque eu entrei também nessa questão do profissional. Sim. Eu acho que você tá sendo um sucesso que é por esse conjunto, entendeu? Não é somente a parte técnica. Então já fica aqui também elogio. Obrigada. Pela parte administrativa, a organização de tempo, pela parte do financeiro, do que fazer, com lidar com recursos. Então, assim, dá para notar que você tem experiência com o negócio. Até também porque você vem da formação de administração. Sim. Só que, com todo respeito à sua graduação, eu vejo que é muito mais também pela experiência, desde pequena, de quando você já fazia o bordado para ganhar Sim. dinheiro. Então, assim, você já considerou também começar a ensinar o público feminino a lidar com negócios? Porque Eu, você não dá para negar um case de sucesso. eu pensava nisso quando eu fazia a faculdade. Quando eu estava na graduação, eu pensava. Eu nunca pensei em terminar a faculdade e trabalhar para outra pessoa. Assim, só no início, né? Mas eu sempre fiz querendo ter o meu próprio negócio. Então, houve uma época que eu pensei em trabalhar com consultoria na área administrativa. Mas aí depois acabou morrendo esse desejo e você reacendeu. Olha aí, olha aí. E eu acho que vai ter gente interessada. Porque se você, tipo assim, se o pessoal que tá assistindo aí for de fato tomando atenção no episódio, vai ver que tipo não é somente a unha. Eu falo disso também porque por diversas áreas tem gente que acha que é só saber fazer a coisa. Mas eu lidar com o cliente, essa questão que eu busquei, como é que eu posso dizer, ser um pouco mais incisivo e você mostrou já o seu lado ético, entendeu? Uhum. Saber se posicionar como Saber se profissional. posicionar, é isso que eu acho que tipo assim tá o grande diferencial, entendeu? Agora, você já voltando um pouco também pro lado pessoal, você já demonstrou todo esse controle todo. E você soltou aí o estresse do nosso querido Aldo. Seu, seu marido também tem esse controle das coisas? Não. Olha aí. E Em é um outro dos momento, motivos do estresse. em um outro momento a gente vai deixar você se defender, tá? Aldo? Mas é uma pessoa próxima, né? Que tá Sim, ali e com que às vezes você certeza. sente essas coisas. Mas você tem mais pessoas, assim, próximas a você que você se sente incomodado em querer ajudar e acha que Sim, mas eu já tentei, mas eu vi que não tem como. não tem Minha como. mãe, ela às vezes extrapola os limites um pouco. Minha tia, mas aí não tem como. Eu Deixar respeito o limite das pessoas. é bom, sempre bom. Mas sempre que eu posso, eu tô dando uma dica. Agora, Flamengo, você nessa aí, né, de inspirar, ser exemplo, talvez da curso e tudo mais. Você mencionou da agenda lotada. Você mencionou que são pessoas, sim,
que por muitas vezes já está ali certa com você por muito tempo. Nessa sua visão de futuro, você imagina trazendo alguma outra pessoa para trabalhar junto com você? Ou somente carreira solo? Já estudei muito essa possibilidade, mas eu não acho viável. Porque quem faz a unha comigo, quer fazer a unha comigo. Inclusive, já perguntei a algumas clientes. Elas não vão querer fazer com outra pessoa. E mesmo que eu ensine a outra pessoa, eu vou formar ela para ela trabalhar para ela. Quem vai saber fazer um alongamento de unha bem feito e querer trabalhar para outra pessoa? Eu acho que talvez possa acontecer de fato uma pessoa saber, porque nem todo mundo tem essa coragem. Eu sei de casos aqui, de, por exemplo, gente que trabalham para outros que talvez dentro do estabelecimento, aquela pessoa do estabelecimento tem o melhor talento, mas ela não tem a iniciativa de abrir seu próprio negócio. Você me fez lembrar de uma coisa. Você me perguntou se eu já dei alguma dica a algum cliente e aí você me fez lembrar. Que às vezes as clientes estão ali desabafando os problemas delas, do trabalho, aí eu, mulher, você não sabe fazer. Por que você não vai fazer? Ela, não, mulher, não sei o quê. E, tipo, elas não veem sucesso em elas fazerem. E eu visualizo ali que elas podem, que elas conseguem, e elas não estão nem aí. Preferem ficar ali sofrendo. Aí eu também, quando elas negam, quando dizem não, eu também respeito, eu já não digo mais nada. Agora, se disser, é verdade, coisa que nunca aconteceu, né? Mas se elas aceitarem, verem uma brecha, aí eu É a posso dizer alguma famosa coisa. falta de iniciativa, né? É. Que pega para muita gente. Você já viu muita gente começando e desistindo nas primeiras dificuldades, assim? Já acompanhou coisas do tipo? Não, assim, Não, não. não É, assim, eu vejo muita gente, não próximo, mas eu vejo muita gente começando no ramo da unha e parando. para. É. Às vezes pensa, realmente os cálculos que você diz, faz tantas unhas por dia, fatura tanto, ganha, eles pensam que ganha, né? Ganha tanto no mês. Aí vai fazer, e não é bem assim que funciona. Não pensa na despesa. É. É sempre a E não bendita pensa no despesa. começo. Pensa que vai começar a ganhar dinheiro, a lucrar dinheiro no começo, né? E não é. E como é que você se imagina assim no futuro? Você falou que você já sabe, tudo tem que ter essa visão. Você conseguiria dar um pouco do spoiler assim, do que você vislumbra? Você mencionou que seu estúdio atualmente está em sua casa. Você Isso. pensa em sair? Eu pensei recentemente em sair, mas não deu muito certo. O ponto que eu queria alugar tive uns problemas e eu acabei desistindo. E aí eu tô nesse impasse. Tô pensando se eu saio ou não. Porque eu também quero ingressar nesse ramo de cursos online. Então, eu não sei se vai ser bom pra mim. Porque em casa eu vou ter mais acessibilidade pra gravar os vídeos e tudo mais. E eu tendo um estúdio fora de casa, eu ia ter que sair de casa pra isso. Então, acho que ia se tornar um pouco mais difícil pra mim. Aí, Entendi. por enquanto, eu não sei o que eu farei. O que você poderia. Você já disse muita coisa aqui, mas se alguém quisesse começar hoje com essa área, com base nos erros assim que você já infelizmente cometeu, mas aprendeu, corrigiu, para minimizar a dor de cabeça, né? O que você diria para quem está começando nessa área? Fazer um curso de cara. Eu comecei sem curso, então quebrei muito a cara, né? Fazer um curso e não ter dó de investir em produtos e em equipamento. Porque realmente são os produtos e os equipamentos que podem reduzir o tempo de fazer o serviço, de fazer a unha. Eu já ia fazer uma pergunta aqui que não ia fazer sentido, por quê? Porque você já, com essa visão da administração, você foi juntando lá o dinheirinho pá. Mas, por exemplo, uma pessoa que está começando, um erro que eu vejo também que muita gente acontece, começa um negócio, principalmente eu vejo isso, não sei se você acompanha aí o pessoal da alimentação aqui no município, mas o pessoal abre os seus negócios, aí começa seu faturamento. Aí não pensa no reinvestir, como você falou. Isso. Só tipo assim, pai, começou a entrar dinheiro, vou trocar de salário, não sei o quê. É, Você vê, tipo assim, muito. Você acompanha gente que você sente que, poxa, deveria estar reinvestindo e não. Porque você também, pelo que você comenta, você está muito focado ali no seu, né? eu não sou muito de reparar no negócio dos outros, não. Peguei. E nessa sua trajetória, assim, o que é que você mais se encanta do seu trabalho? Além da. Tem a arte que você faz, você vê todo esse carinho para cliente, mas o que é que mais você recebe, assim, de feedback, coisas que lhe deixam. É ver a felicidade das clientes.
saber que eu tô elevando a autoestima delas. Porque para um homem parece ser coisa simples, mas para uma Não, mulher não. depois desse episódio, todo homem que assistir vai perceber que não é algo simples. Mas eu já vi cliente sair de lá com os olhos cheios de lágrimas porque não deu para fazer a unha. E eu fico triste por isso, porque eu sei me colocar no lugar delas. Só que eu também tenho que me posicionar como profissional e não posso fazer. Mas aí eu dou toda assistência a elas e tudo mais. Vou conversando, perguntando como é que tá a unha. Mas é realmente isso, que é muito gratificante ver uma pessoa sair de lá feliz. Que bom. E tá gostando? Tá gostando do papo? Ai, tô amando. Quais os atritos assim que você já teve? Já teve divergências com outros profissionais? Felizmente. Conta aí, sem citar. Então, tem duas pessoas já aqui da cidade. Uma já é coisa antiga, que inclusive eu não sei o que aconteceu. No começo, ela era inspiração pra mim. Mas, de repente, me vi bloqueada. Não sei por quê. Também não fui correr atrás de perguntar o porquê. Por isso ficou, até hoje eu não entendi, mas é isso. E o segundo caso foi recente. Eu não tenho esse negócio de concorrência, não. Para mim, todo mundo tem seu espaço. Eu não vou conseguir dar conta de atender todo mundo. Cada um faz seu trabalho. E eu sigo várias meninas, a gente troca ideia, conversa e tudo mais. E era a mesma coisa com essa profissional. Mas aí eu vi que ela tava, fazia uma coisa, 2 dias depois ela fazia a mesma coisa. Aí eu, não, tá, dá uma inspiração, tudo bem. Até aí tudo bem, né? Até o momento que eu fiquei sabendo Olha aí. que ela estava dizendo que ela era uma inspiração para mim. Estava dizendo que meu serviço era de um preço muito elevado e que eu estava perdendo clientes por isso, sendo que não é verdade. Então, eu interpretei que ela estava querendo me prejudicar. Se ela disse que meu serviço custa o dobro do que ele é hoje e que eu estou perdendo cliente por isso, sendo que não é verdade, eu vejo que ela quer me prejudicar. Então, isso, eu também não sou de fazer briga nem de nada disso. Então, eu bloqueei ela. E aí, 2 dias depois, ou foi no outro dia, sei lá, pouco tempo depois, ela foi no meu Instagram pessoal me perguntar o que aconteceu. Perdeu a inspiração. Ficou sem repertório. Aí eu pensei, nossa, ela viu tão rápido que eu bloqueei ela. Mas aí ela foi, perguntou por que eu bloqueei ela, e aí eu disse, eu sou muito sincera. Eu disse, olha, mulher, eu fiquei sabendo que você estava inventando umas coisas sobre mim, eu não gosto de briga e eu achei melhor te bloquear. Aí pronto, ela foi se fazer de vítima, dizer, não, é porque ninguém gosta de mim, o povo gosta de inventar coisa. Aí eu simplesmente ignorei e pronto, até hoje. Assim, Simples e. porque eu não vejo sentido. Eu não vejo sentido em tudo isso, essa rivalidade, essa disputa. Na minha cabeça não faz sentido. Eu vou assistir esse episódio várias vezes para aprender muita coisa aqui, como cortar as Preciso. Eu simplesmente ignoro. Nossa, eu deveria fazer muito isso. Quando você fala que, por exemplo, que aconteceu a cópia, não sei o que é, por exemplo, você fez a arte ali, a outra profissional vai e faz idêntico? Não, arte não. Até porque é a cliente que escolhe. Sim. Então, já tiveram clientes que chegaram com a arte de uma profissional daqui para eu fazer. E eu fiz tranquilamente. Mas, por exemplo, eu tive a ideia de tirar uma foto de unha com determinada decoração. Por exemplo, um paninho branco, umas pérolas para decorar a foto. Nossa, isso tem muito. Tô lembrando aqui. Pouco tempo depois, tipo, 1 dia, 2, 3 dias depois, a pessoa fazendo a mesma coisa. Aí eu posto um vídeo falando sobre determinado assunto, a pessoa posta um vídeo falando sobre determinado assunto. Eu posto uma foto de um cacto, a pessoa posta uma foto de um cacto? Olha aí. Como assim? É fã. Tem alguma coisa errada? Tem que abrir o Close Friends pago aí. É. Que aí a pessoa já vai ter mais um cliente aí, online. E casos assim de gente que pensa em começar, já falou com você pedindo dicas de começo, já aconteceu? Já. Sempre E aí, de acontece. boa? Às vezes eu posto comprinhas. Aí as meninas, algumas, né, no design perguntam, onde você conseguiu? Eu vou, falo, passo o link, tudo. Ou dicas também, às vezes pergunta, que gel é esse? Eu falo, mulher, eu tô com dificuldade em tal coisa. Aí eu digo, pode ser isso.
Onde é que fica a sua maior clientela? É aqui mesmo de Canindé ou vem gente de fora? Não é a maioria daqui de Canindé. Aqui de Canindé mesmo. Mas eu tenho alguns clientes de Piranhas. De Piranhas, da Isso. época, ou vieram pelo serviço. Pelo serviço. E tem alguma mensagem assim que você queria deixar nesse momento final para o pessoal, com base nessa sua trajetória, que eu vejo que você já está muito bem encaminhada. Você de fato está se tornando um exemplo. Acho que para Que mim bom. e para muita gente que vai assistir esse episódio. Fico muito feliz. Tem alguma mensagem final que você queira deixar para quem está começando independente de sua área? Ou... Não, porque quando eu perguntei, eu especifiquei para a questão da unha, né? Uhum. Mas eu acho que você, de fato, tem conhecimento para agregar para muita gente. Obrigada pelo elogio. E que quando alguém começar em um determinado ramo e pensar em desistir, lembrar por que começou. E é isso. Porque muitas vezes a gente vai ter vontade de desistir. Mas por que você começou? Tá pior agora ou antes? Então eu acho que isso meio que abre nossos olhos e impulsiona um pouco. Isso me lembra muita coisa, cara, porque teve. Vou ser sincero aqui também. Já teve momentos em que eu comecei a pensar na arquitetura. E aí eu lembro por que comecei e lembro as vantagens de ser arquiteto. Aí quando eu começo a comparar o que era antes, o que eu estou vivendo agora, e o que as vantagens do meu negócio me proporciona, aí esse pensamento de não, acho que eu não vou desistir, não, vou manter mais no negócio. E eu acho que é muito mais doloroso jogar tudo pro alto. Então é tudo questão de ir se adaptando. Ver o que tá errado e as possibilidades de consertar esse erro. O problema é esse, né, Flavinha? Porque eu vejo muita gente que não procura saber o que tá errado, só diz que não vai dar certo. Quanta gente tá com um negócio ali que pode ter um futuro brilhante, mas que, em vez de procurar saber aonde está errando, acha que não tem futuro. Isso. E é uma coisa que eu aprendi na administração. Tudo que você for fazer, você tem que visualizar o que pode dar certo e o que pode dar errado. E você tem que, se der certo, ótimo. Se não der certo, você já tem que pensar nas possíveis causas de não dar certo e como resolver se não der certo. Então, tudo que a gente for começar, tem que visualizar isso. E aí vai ser muito mais fácil lidar com o problema. Outra coisa que eu imagino que também possa ajudar bastante, não sou da administração, mas já apanhei um pouco também, então tenho um pouquinho de experiência, é começar a visualizar diferentes cenários, né? Um cenário pessimista, onde as coisas dão muito erradas. Sim. Um cenário realista, ali onde as coisas estão medianas. E um Política cenário também influencia muito. otimista, né? Pô, eu já estava encaminhando para o fim, mas agora você pegou no ponto aí. Por falar em política, eu escuto muitos comerciantes mencionarem aqui no município que a situação não está boa. Você acha que o cenário político dos últimos meses, do último ano, afetou no seu negócio? Não. Pois é, fica aí a dica para você que fica falando que, porque a prefeitura tá ruim, não sei o quê. Então talvez a resposta seja procurar alternativas para não deixar isso afetar. Inclusive... Porque falando por mim também, não mudou não. Para minha parte profissional como arquiteto. Uhum, pois é. Até porque hoje em dia temos internet, né? Então Isso nos abrem aí. vários horizontes. E quando você estava falando do fluxo de caixa, eu lembrei, esqueci de falar, que muitas lojas fecharam recentemente e os empresários comerciantes se dizem estar em dificuldade. Mas eles não sabem nem o que é um fluxo de caixa. Como é que o negócio deles vai dar certo? Tem como. Às vezes não é nem Claro, se a situação política da cidade estiver favorável, o negócio também vai estar. Mas se não estiver tão favorável, será que o problema realmente é só a política? Pois é, talvez o pessoal poderia estar se movimentando muito mais e não está Isso. fazendo. E aí eu vejo ações do Sebrae, por exemplo, mas eu não acho que seja o Sebrae que tem que chegar aos comerciantes. São os comerciantes que precisam buscar o conhecimento. Putz, isso vai dar um corte que a gente vai jogar em todo local. Vocês que têm que procurar o Sebrae, façam isso. Muito bom. E, putz, estou aqui vislumbrado com essa conversa, sendo sincero mesmo, porque eu já falei pra galera, poxa, vamos chamar a Flavinha pelo que, primeiro, Luiz Henrique tinha apresentado, e aí a gente foi procurar nas mídias sociais, seu serviço.
E lá tem um pouco da sua trajetória de vida, coisas que você contou aqui. Sim. Tem, acho que também alguns detalhes também que não foram pontuados. Então, por favor, olhem a rede social dela, Sim. sigam, acompanhem. É arroba Flavinha com 2is, ponto Araújo. Flavinha Araújo. Então, quando busquei, eu vi que tinha muito mais coisa. E é o que a gente está buscando mostrar aqui nesse primeiro bloco, que foi aquela conversa introdutória. Mostrar lado de pessoas que existem e que por muitas vezes o pessoal só vê ali a vitrine. Então, como eu já apontei no decorrer do episódio, eu acho que você é a nail designer, a designer de unhas, tão talentosa que é, não somente pelo talento com a unha, mas pelas outras características que formam quem você é. Obrigada. E para finalizar, em nome de todos, queria agradecer e passar o recado final de sempre, que é sigam o nosso convidado, Flavinha, e também nos acompanhem nas redes sociais. Ó, mais uma vez, vamos colocar aqui na tela o perfil dela para vocês verem mais um pouco do trabalho. Ali já vemos que tem uma chamada de ação para vocês entrarem em contato com ela. Fiquem ligados nesse call to action, que é essa chamada de ação. Sua transformação está a um clique. É Isso. clicar e entrar para a fila de espera do Halloween Natal, que é grande. Exagero. Tô brincando. Mas isso é bom. Isso é bom, acho que dá uma certa segurança, né? Sim, com certeza. Saber dessa lista. É. E consegue descer um pouco aí no feed? Aí, mais do trabalho delas. Pausa um pouquinho rapidinho. Essa aqui do meio, esse é o momento que acontece. É. Inclusive, essa é a minha unha e ela é convexa. Ela cresce pra baixo e eu consigo deixar ela retinha. Olha aí. Tem o. Consegue abrir? Esse é um Reels? Esse é todo o processo. É. Não todo, assim, tá bem cortado. Tem outras partezinhas também. Aí a fibra. Fibrazinha. Agora vocês vão entender com esse vídeo Isso. o processo, o que são os fiozinhos que ela comentou. E imagino eu que se vocês olharem o feed dela, vocês vão encontrar mais detalhes, mais informações do processo. Assistam as stories, vejam os destaques que contam um pouco da história dela. Isso mesmo. Porque se vocês, não sei, se vocês escutarem a recomendação, poxa, aconteceu o episódio de Flavinha, e vocês puderem fazer também essa recomendação para outra pessoa, só fala assim, ó, faça o seguinte, vê os destaques dela e depois vai assistir o episódio, você vai entender por quê da escolha e vão entender que a gente acertou muito em ter te convidado. Ah, muito obrigada. No mais é isso. Não deixem também de se inscrever nas nossas redes sociais. E é isso. Obrigado, boa noite. Obrigada, eu que agradeço. Foi um prazer participar. Espero que vocês tenham gostado. Bastante. E é isso.